Nosso herói, Dan Ozun, conquista o mundo das artes marciais, também conhecido como Zanwu, e ganha o título de Rei do Punho porque usa apenas o Zoi durante as lutas. Incomparável por todos, um dia ele é emboscado por um bando de bandidos da facção demoníaca. Ele mata muitos deles, exceto 2. Esses 2 são bem fortes e não se importam de matar seus próprios camaradas para atingir seus objetivos. Sua crueldade e o símbolo e sua arma expõem sua identidade ao Wusong. Wusong corre em direção a um deles, alegando que vai acabar com ele em 10 golpes. Mas cada golpe erra seus pontos vitais porque ele é contido pelo companheiro de seu oponente com fios finos por todo o corpo. Quando ele atinge 9 vezes, o mestre fantoche aperta seu fio em Wusong, segurando no lugar enquanto o outro oponente perfura seu corpo com sua espada. Mesmo antes de dar seu último suspiro, ele consegue atingir seu inimigo pela 10ª mandíbula. Com isso, sua vida termina como Dan Ozong, que deseja atingir seu inimigo mais uma vez antes de sua morte. Ele acorda na casa segura de Zuo como Li Jinyan, que é o filho mais velho do grupo mercantil Yuya. Quando ele acorda, ele se examina em busca de ferimentos e fica surpreso ao não encontrar nenhum. Mas quando ele olha para seu novo rosto no espelho, ele primeiro pensa que alguém acabou de colocar uma máscara em seu rosto. Então ele rejeita essa ideia após alguma inspeção. Depois que as criadas saem para chamar um médico, ele decide aprender sobre sua nova situação e procura ao redor. Enquanto se movimenta, ele percebe que este corpo é bastante frágil, pois até mesmo se mover é uma grande tarefa. Finalmente, ele encontra um diário intitulado Yu Merchant Group, que é um grupo mercantil na montanha Fajowan. Depois de verificar o diário, ele percebe que está no corpo de Li Jinyan, que parece um grande canalha a julgar pelas cartas que mencionam mulheres e jogos de azar. Após alguma inspeção, ele conclui a possibilidade de ter reencarnado como Li Jinyan. Naquele momento, seu médico, Jong-sun, entra com um sorriso de uma raposa astuta e sutilmente tenta verificar seu pulso. Retirando a mão, ele garante que está bem. Então, a cobra de um médico oferece-lhe sopa de dragão e fênix, alegando ser um tônico. Mas, na realidade, esta sopa é veneno para alguém doente como Jinyan. Em vez de respondê-lo, Jinyan sutilmente quer saber quantos anos se passaram desde que ele morreu como Dan Ozong, que conclui que foi há pouco tempo. Isso significa que seus inimigos ainda estão vivos. Pensando em seu médico atual e em seus antigos inimigos, ele fica determinado a matar todos eles agora que tem outra chance na vida. Os dias se passaram desde que Dan Ozong reencarnou como Li Jinyan. Naquela manhã, suas criadas preparam seu café da manhã com grande entusiasmo, sabendo que ele finalmente comerá uma refeição adequada de hoje em diante. Até agora, ele tem estado em uma dieta rigorosa de mingau para sua saúde. Uma criada pede às outras que se apressem, pois Jinyon pode retornar de sua caminhada a qualquer momento. Sua frase é interrompida quando a porta se abre e Jinyon entra. Ele verifica o café da manhã e diz a elas para manterem tudo simples de agora em diante, assim como este. Enquanto se dirige para seu quarto, uma criada percebe seu físico melhorado e comenta sobre sua melhor saúde, com as outras concordando rapidamente. Depois de um tempo, Jinyon começa seu café da manhã quando a cobra astuta Gonsun-men chega para estragar seu humor. Jinyon permite entrar mal-humorado e Gonsun imediatamente sente a grosseria, mas ainda exibe um largo sorriso ao cumprimentá-lo. Jinyon, enquanto isso, olha para ele ceticamente, sabendo que este homem sempre tem alguma agenda quando se humilha. Um sorriso aparece nos lábios de Jinyon enquanto ele planeja fazê-lo confessar seu crime. Para esse propósito, ele pergunta com indiferença sobre a razão de Gonsun estar ali. Com isso, Gonsun começa seu melodrama habitual, alegando que não suporta a solidão, então ele vem ver Jinyon. Então ele comenta sutilmente sobre como a aparência de Jinyon parece diferente, minando toda a recuperação física de Jinyon em um único comentário. Isso chama a atenção de Jinyon e ele brinca que o esforço de Gonsun deve significar tentar atraí-lo para beber sopa de dragão fênix. Gonsun não espera que ele saiba nada sobre a sopa, então ele explica apressadamente que a sopa de dragão fênix é simplesmente um tônico nutritivo. Jinyon casualmente observa que é tóxico. Gonsun lembra-lhe que ele é seu médico. Percebendo que está prestes a ser pego, Gonsun imediatamente faz um gesto dramático declarando que, como Jinyon claramente não precisa dele, é melhor ele ir embora. Antes que ele possa dar um passo, a voz de Jinyon o detém. Em um tom sombrio, Jinyon pergunta se Genson é o mestre aqui, já que parece ir dividir sua câmara por capricho. Vendo sua expressão, Jin Yeon ri enquanto esclarece que está apenas brincando, e Gonsun nervosamente acompanha. Então Jinyon ordena que ele traga ferramentas de escrita, dizendo que deseja escrever uma carta. Quando Gonsun concorda, Jinyon diz a ele para escrevê-la. Ele dita que Gonsun precisa morar nesta casa por causa de uma doença grave. Ele está sofrendo. Suas próximas palavras pegam Gonsun de surpresa quando ele acrescenta que sua vida é muito longa, então Gonsun precisa de conselhos de seu mestre sobre seu mestre Michet. Vendo sua expressão, Jinyon pergunta por que ele parou de escrever.
Ele tenta descartar as palavras de Jinyan com uma risada e pede que ele elabore, mas antes que ele possa terminar sua frase, Jinyan joga um palito nele. Arranha levemente seu pescoço e perfura a parede atrás dele. Agora, verdadeiramente alarmado, Gonsun verifica seu ferimento. A expressão de Jinyan fica séria ao afirmar claramente que ele não é mais o Li Jinyan que Gonsun conhece. Gonsun ainda tenta fingir ignorância, mas Jinyan decide que é hora de confrontar a cobra. Ele explica abertamente que sabe que a sopa de Dragon Fênix é um tônico apenas para pessoas saudáveis, mas o corpo de Jinyan é frágil demais para absorver Jungielo como um tônico, tornando a tóxica para alguém doente como ele. E, no entanto, Gonsun, apesar de ser médico, de alguma forma não sabe disso. Ele fez Jinyan beber a sopa no dia anterior e, na manhã seguinte, ele estava claramente verificando o pulso de Jinyan para ver os efeitos. Não só isso, quando Jinyan disse a ele para deixar a sopa no balcão, sua expressão revelou uma intenção de matar inconfundível. Jinyan afirma que sabe que alguém como Gonsun não pode agir sozinho, então ele diz a ele para escrever o nome de seu mestre na carta. Gonsun primeiro tenta uma abordagem dramática, perguntando como Jinyan poderia suspeitar de alguém tão gentil quanto ele. Então ele dá um profundo suspiro teatral apenas para abandonar o ato no momento seguinte e revelar suas verdadeiras cores, zombando que não sabia que um canalha como Jinyan tinha um cérebro para descobrir as coisas. Jinyan entende que não há mais nenhuma pretensão. Gonsun responde friamente que sua verdadeira intenção é matá-lo em silêncio. Agora, olhando para os servos, Gonsun decide que o sangue deles também deve ser derramado para encobrir o assassinato de Jinyan. Mas antes que ele possa preparar sua agulha de veneno, Jinyan aparece atrás dele e com um ataque rápido, Gonsun é derrubado. Retomando sua refeição com indiferença, Jinyan comenta que Gonsun realmente não deveria se distrair durante suas conversas. Enquanto olha para suas mãos machucadas de seu ataque anterior a Gonsun, ele se sente frustrado com seu corpo frágil. Tudo o que ele precisa é recuperar a força que ele já teve em sua vida passada. Ele sabe que uma vez que conseguir isso, ele será imparável o suficiente para enfrentar todo o grupo mercantil Yuan se eles estiverem realmente por trás de sua tentativa de assassinato. Para esse propósito, ele deve retornar ao grupo para investigar Gonsun mais um dia. No momento seguinte, ele tropeça e se senta enquanto uma súbita dor de cabeça o atinge. Ele se lembra de Gonsun e então as memórias deste corpo, o corpo de Li Jinyan, correm para ele de uma só vez. Depois que a onda de choque se acalma, uma lágrima escorre de seu olho ao aprender a verdadeira história de Jinyan. Ele não tinha talento e era medíocre, ao contrário de seus segundo e terceiro irmãos, que eram inteligentes e fortes. Para superar sua mediocridade, ele fez o que nenhuma pessoa sã faria. Ele começou a gastar dinheiro em extravagâncias, o que deteriorou sua saúde a ponto de, quando percebeu seu erro, não haver mais volta. Sob o pretexto de ajudá-lo a se recuperar, ele foi enviado para esta vila, que nada mais era do que um lugar de exílio. Mas seu clã mal se importava com o filho mais velho, sem talento, vivendo seus dias aqui. Agora, vivendo no corpo de Jinyan, Sun está determinado a recomeçar seu treinamento em artes marciais, algo que ele havia adiado porque não tinha as memórias de Jinyan. Ele se sente frustrado com o verdadeiro dono deste corpo que desperdiçou um corpo tão perfeito em indulgência. Ele decide usar seu conhecimento da vida passada para tornar este corpo útil, adquirindo alguns elixires raros. Quando ele entra na vila, seus olhos se deparam com o dinheiro que ele tem e ele se sente aliviado ao saber que não tem problemas financeiros. Isso significa que ele pode facilmente comprar os elixires de que precisa. Então seu olhar recai sobre Gonsun, agora nada mais do que um cadáver graças ao seu poderoso golpe anterior. Ele decide enterrar o corpo. A partir deste dia, um ano se passa no que parece uma única respiração. Um dia, Makenseop, um membro do esquadrão de guardas do grupo mercantil Yuya, chega para entregar uma carta para Jinyan. Ele pergunta a uma criada sobre o paradeiro de Jinyan e ela aponta para o lugar onde Jinyan está meditando. Assim que Mak vê sua forma construída, seus olhos se arregalam em descrença porque ele não pode acreditar que está realmente olhando para Jinyan. Durante este ano, nosso cara é determinado a usar cada momento para fortalecer seu corpo. Seu núcleo de energia agora se manifestou e ele regravou em si mesmo todas as artes marciais essenciais para a sobrevivência, como a arte da mobilidade iluminada, a arte do corpo iluminado e passadas rápidas. Além disso, ele também aprendeu a arte da fase 10 do raio branco, que lhe permite controlar o elemento raio. Através de todo este treinamento, ele conseguiu atingir a 4ª fase das artes marciais. Mas para alguém como ele, ainda não é suficiente. Neste momento, seu treinamento é interrompido pela voz de Marsh, cumprimentando e apresentando-se nervosamente. Marsh explica que trouxe uma carta do clã principal. Com graça calma, Jinyan pede que ele a retire. Enquanto isso, Marsh mal pode acreditar em seus olhos. Este é o mesmo homem frágil tossindo que ele viu no ano passado e agora ele está alto e forte. Seus pensamentos são interrompidos pela voz de Jinyan com sarcasmo, lembrando de que ele ainda está esperando pela carta. Saindo de seus dias, tanto Jinyan quanto Marsh se acomodam enquanto ele lê a carta. Ela informa sobre a saúde debilitada de seu pai, que o deixou acamado embora nenhuma razão seja dada. Ouvindo isso, Mak expressa sua suspeita sobre o clã Oyen.
Este clã nada mais é do que um grupo de abutres que exigem taxas exorbitantes do grupo mercantil Yunya sob o pretexto de fornecer proteção. Com o tempo, os pagamentos aumentaram a ponto de não poderem mais ser pagos levianamente. Ele pergunta se o clã Oyan fez algo significativo para merecer tal aumento no pagamento. Isso realmente irrita Marsh, que expressa sua frustração com o grupo dizendo que eles não fizeram nada para merecer isso. Ele relembra o incidente quando o Nigrupa enfrentou a seita da pequena divindade que tentou impor uma grande soma de impostos ao seu comércio. Naquela época, o clã Oinjan casualmente disse ao grupo que eles não tinham a ver com eles, exceto quando precisavam se encontrar para alguma discussão séria. Mok acrescenta que até mesmo o capitão da guarda não pode agir porque o Oyanhu está associado ao grupo. Isso chama a atenção de Jinyon, pois ele conhece este nome de seus dias em Janhu, o Oyanhu. Jinyan agora vê claramente a imagem. Oyanhu é alguém forte, aproveitando seu poder para assediar o grupo mercantil Yunya, que ele considera muito fraco para importar. Naquele momento, ele decide que a questão terminará em morte ou ele pessoalmente ensinará uma lição ao Oyanhu, mas fica surpreso, mas ele continua a mencionar outro assunto que deixou o pai de Jinyon acamado. Acontece que seus irmãos mais novos foram tolos o suficiente para começar um duelo de espadas na frente de todo o grupo mercantil Yunya. Ele mal pode acreditar em sua estupidez, percebendo que isso irritou tanto seu pai que ele adoeceu por causa do estresse. Mok tenta consolá-lo, dizendo que o assunto não tem nada a ver com ele, mas ele o interrompe e se levanta porque não pode mais desempenhar um papel passivo. Mok se assusta com sua repentina determinação. Nosso garoto então seriamente diz a Mok para guardar a carta porque ele verá a situação por si mesmo. Quando Mok retorna ao seu esquadrão, a primeira coisa que ele faz é transmitir a notícia a seus camaradas sobre como alguém como Li Jinyan se tornou um artista marcial. Assim que seus companheiros ouvem isso, eles começam a rir. Todos têm sua própria opinião sobre o assunto. Alguns dizem que ele deve ser bom na cama, enquanto outros comentam que se alguém como Jinyan pode se tornar um artista marcial, então eles devem ser artistas marciais lendários eles mesmos. Um de seus companheiros diz para ele fazer uma piada acreditável. Por exemplo, como o vice-capitão finalmente encontrou um amante. O dito vice-capitão, An Yep, flagra a conversa deles e se interessa em saber se Noblesse Jinyan realmente recuperou sua saúde depois de atingir o homem que tentou movê-lo. Então Han Yap afirma firmemente que Jinyan é um artista marcial desde a infância graças ao corpo talentoso que ele possui. Agora uma pergunta sobre o momento do retorno de Jinyan, mas mostra sua incerteza sobre este assunto, pois ele apenas mencionou que ele está voltando. Naquele exato momento, houve um anúncio sobre a chegada de Yeon e eles entendem que é agora. Então Han pede a seus subordinados para irem cumprimentar seu jovem mestre. Eles não estão felizes em ouvir isso, então ele lembra severamente a eles que ele é o mestre deles, não importa o que. Enquanto isso, Ozun, vendo a opulência do palácio do grupo mercantil Yuna pela primeira vez, fica realmente surpreso com o quão rico ele é. Em sua vida passada, ele só tinha ouvido sobre este grupo, mas agora, vendo de perto, ele percebe que Jinyon não é apenas bem de vida, ele é podre de rico. Ele diz às suas criadas para descansarem, pois ele vai visitar seu pai. Enquanto ele caminha, ele fica surpreso com o silêncio, pois ninguém se incomoda em cumprimentá-lo. Seu desejo é logo realizado quando um grande número de guardas o cumprimentam com suas espadas. Então Han o cumprimenta, comentando como Jinyan parece quase irreconhecível. Ele também expressa sua alegria em vê-lo saudável. Os subordinados de Han presumem que ele está apenas bajulando Jinyan, acreditando que Han não tem orgulho, pois no passado seu mestre sempre o insultava por sua consideração. Naquele momento, eles também estão se preparando para um insulto grosseiro, mas eles ficam realmente surpresos quando Jinyon os cumprimenta comentando quão boa é a recepção para alguém problemático como ele. Vendo suas expressões chocadas, Mash insiste que ele já disse a todos que Jinyon realmente mudou. Percebendo isso, Han, que está escoltando o nosso garoto para a câmara de seu pai, tem uma expressão suave em seu rosto e Jinyan finalmente começa a sentir que ele é seu aliado em vez de uma figura hostil. Quando eles entram, Han informa que ele já contou a seu pai sobre sua chegada, pelo qual ele o agradece. A conversa deles é interrompida pela mão de seu irmão mais novo, Jaeon, que o cumprimenta com um comentário sarcástico enquanto o chama de pervertido. Vendo assim, Jaeon comenta que ele parece uma pessoa completamente diferente. Quando Jianyon tem a audácia de encará-lo, Jaeon fecha o punho em seu ombro. Han, que testemunha Jianyon sendo espancado pelo irmão mais novo no passado, não quer que ele enfrente o mesmo tratamento em seu primeiro dia de volta. Ele gentilmente tira a mão de Jian do ombro de Jianyon enquanto comenta que ambos os irmãos devem estar felizes em se ver depois de tanto tempo. Mas para seu choque, Jian dá um tapa em Han por tocá-lo sem permissão. Jian não gosta de seu comportamento ruim em relação a ele e o adverte enquanto pergunta se ele está olhando para ele de cima. No momento seguinte, ele declara que está pronto para lhe dar uma lição.
Antes que ele possa agir, nosso cara o esbofeteia com força suficiente para derrubá-lo no chão. Jian está completamente perplexo com isso. No momento seguinte, Jian fecha o punho no ombro de Jian, deixando sentir sua força enquanto expressa que estava bastante amado a caminho daqui. Jian grita de dor, balbuciando palavrões para seu irmão enquanto o chama de insano. Ouvindo isso, nosso cara diz friamente que ele o chamará de irmão mais velho, mas a partir de agora. Enquanto isso, Liao Yan, o segundo filho do grupo mercantil Yuna, percebe uma grande confusão em frente ao quarto de seu pai. Ele pergunta a Han sobre isso e o vice-capitão comenta que há uma discussão entre seus irmãos mais velho e mais novo. Ao ouvir isso, Hoa imediatamente assume que será Jian assediando o irmão mais velho e corre para dentro, preocupado com a situação de saúde de seu irmão mais velho, mas ele se assusta ao ver que é realmente Jin Yong, avisando severamente seu irmão mais novo para ficar quieto quando estiver em frente ao quarto de seu pai. Então ele nota a presença do irmão do meio. Depois de um momento, Wei Yan se instala na frente de seu irmão mais velho, que dá a Jian um castigo para manter as mãos no ar. Vendo-o, Wei Yan se sente aliviado ao vê-lo saudável. No entanto, Jian está claramente infeliz com a situação. Jin garante a ele que ele está saudável agora. Então ele nota o punho ferido de Wei Yan e pergunta se foi Jian quem fez isso. Wei Yan tenta ignorar a pergunta, mas nosso garoto furiosamente se vira para seu irmão mais novo e o esbofeteia com força por levantar a mão contra seu irmão mais velho. O pobre Jian não tem escolha a não ser obedecer se não quiser mais surras. Ele não consegue acreditar que ele é o mesmo Jian fraco que costumava massagear seu ombro porque tinha medo de levar outra surra de seu irmão mais novo. A cena traz uma felicidade nervosa ao rosto de Hua Yan enquanto ele pensa em como Jin Yan agora está batendo em Jie Jan, enquanto no passado era o contrário. Então Jin Yan também se acalma. O Yan está curioso sobre sua mudança de personalidade e corpo, mas em vez de respondê-lo, ele simplesmente comenta que ele tem bons olhos enquanto seu olhar é atraído pelos pergaminhos na frente de seu irmão do meio. Enquanto abre um, ele pergunta sobre o conteúdo dentro. O Yan explica que o pergaminho contém a lista de funcionários que irão acompanhá-lo à sala de conferências amanhã. Então ele verifica a lista de funcionários e nota o nome de Gongsun, pois é seu principal objetivo perguntar sobre qualquer funcionário. Depois de verificar a lista, ele imediatamente sabe o que quer saber, que Gongsun, junto com muitos outros funcionários, é recomendado por ninguém menos que o Yan-Wu. Então ele se vira seriamente para seus irmãos e pergunta sombriamente se ambos ou um deles estão trabalhando para o Yan-Wu. Ambos os irmãos negam furiosamente, insistindo que não podem entregar seu grupo mercantil para aquele clã. Ele sorri, vendo que não precisa eliminar seus irmãos porque eles estão dizendo a verdade. Com a decisão tomada, ele se levanta e pergunta se todos os superiores estarão na conferência. Seu irmão Merd responde afirmativamente. Com isso, ele declara sua decisão de comparecer à conferência também. Antes que eles possam protestar, ele sai da sala ignorando suas objeções. Eles ficam completamente atônitos ao ver a súbita mudança de personalidade de seu irmão. Naquele momento, Jian deseja ir para a montanha Jua também. Enquanto isso, Jin fica em frente ao quarto de seu pai e entra com sua permissão. Seu pai, o líder do grupo mercantil Sion e Min, o percebe imediatamente. Ele pergunta sobre a confusão lá fora, mas Jin simplesmente ignora enquanto se senta. Então ele menciona como ouviu rumores de que seu pai está sob estresse. Seu pai confirma isso acrescentando que está sempre sob estresse, mas agora seu corpo velho não é forte o suficiente para suportá-lo. Então seu pai levanta a mão para tocar o rosto de seu filho, sentindo como ele parece saudável e mudado. Ele pergunta se ele é realmente Yin. Quando seu pai expressa sua felicidade em vê-lo bem e o toca eternamente, algo se agita dentro dele. Como o Ozun, ele nunca conhece o sentimento de ter um pai, mas ele sabe como é ter um pai. Ele se lembra de seu pai como alguém forte e de constituição larga, mas agora pegando sua mão na sua, ele percebe como seu alvo se tornou frágil. Com isso, ele o consola dizendo que vai se livrar de tudo que o trouxe a essa condição. Seu pai não acredita, mas ele enfatiza que sim, não precisa se preocupar com nada, pois ele é quem vai lidar com isso. Vendo sua expressão determinada, até mesmo seu pai começa a suar. No dia seguinte, todos se reúnem na sala de conferências do grupo mercantil Yunia, onde o West está informando a todos, o Yan-Hu também está presente ali. Seus subordinados, que estão se perguntando sobre ele, imediatamente notam a presença de Jin Yan. Owen presume que Jin Yan veio aqui para solidificar sua posição no grupo. Enquanto isso, depois que Hua Yan termina seu briefing, ele pergunta se alguém tem alguma objeção. Antes que ele possa prosseguir, o Yan-Hu levanta a mão dizendo que tem uma exigência a fazer. Ele sugere uma pessoa que possa servir como guarda para Jinjong, pois ele atualmente não tem um. Com isso, uma comoção se agita dentro do grupo mercantil Yunia sobre essa intrusão, pois já existem muitos funcionários recomendados por Yan-Hu, mas a pessoa que tenta falar contra isso é ameaçada por Yan-Hu, o que o cala. Então Yan-Hu pergunta se alguém tem alguma objeção à sua sugestão. Todos permanecem em silêncio com muito medo de falar. Assim que ele está prestes a prosseguir, nosso garoto levanta a mão para lembrá-lo de que ele de fato tem objeções. Ele então dá seriamente sua própria sugestão para admitir o líder do esquadrão de guardas, Yan-Hu. Os membros do grupo mercantil Yunia ficam preocupados ao ouvir isso.
enquanto o clã Oyan-Hee, presumindo que ele deve estar brincando, já que o Oyan-Hu é considerado necessário para a segurança do grupo mercantil. Oyan-Hu, no entanto, é arrogante. Ele informa ao nosso garoto que ele está acamado há tanto tempo que não sabe que não tem o direito de demiti-lo. No momento seguinte, Jin-Yong faz o que ninguém espera. Ele soca o chão com tanta força que quase sacode o prédio. Então, com uma expressão inexpressiva, ele lembra essa cobra que, apesar da influência de Oyan, ele está se esquecendo de que Jin-Yong é o verdadeiro mestre do grupo mercantil Yun. Há pouco tempo ele já havia informado o Ayan sobre seu plano de demitir Oyan-Hu. O Ayan, no entanto, não acha que seja uma boa ideia porque o clã Oyan é mais poderoso do que eles. Em vez de responder diretamente, pergunta quando alguém subestima os artistas marciais de Zhang-Hu, eles não são comidos vivos por causa de suas suposições arrogantes. Então ele aponta quantos funcionários ao redor dele são do clã Oyan, fazendo com que pareça que o grupo mercantil do Love está sendo engolido inteiro por eles. Seu irmão nerd, percebendo isso, entende o que ele está tentando dizer. Então Jin-Yang garante a ele que ele não precisa se preocupar porque ele vai lidar com isso. Agora, olhando para seu irmão mais velho, Hao-Wei entende com um sorriso nervoso exatamente como seu irmão mais velho planeja lidar com isso. Vendo isso, o clã Oyan imediatamente saca suas espadas de forma ameaçadora, exigindo que ele se explique. Antes fica furioso com sua insolência em levantar espadas contra seu mestre. Ele se coloca na frente de Jin-Yong para protegê-lo, mas com uma expressão imperturbável. Nosso garoto comenta sobre como é insolente para o clã Oyan levantar suas espadas contra seu empregador. Ele os ameaça em um tom sombrio, avisando que eles devem ter um desejo de morte. Então ele repentinamente muda a direção da conversa, dizendo que vai compensar Oyan-Hu porque se sente mal. Oyan-Hu fica confuso ao ouvir isso. Jin-Yong explica que arruinou o plano de aposentadoria perfeito de Oyan-Hu. Então ele detalha o que Oyan-Hu realmente estava planejando. Primeiro, ele eliminaria Jin-Yong através de Gongsun. Então, como ele já estava fazendo, os outros dois irmãos de Jin-Yeon entraram em conflito, funcionou a favor de Owen que o pai deles adoecesse por causa de CS. No final, tudo que Owen precisaria fazer era manipular um dos irmãos e o Sir. Com isso, Owen começa a rir, alegando que Jin-Yeon está apenas inventando histórias. Mas ele continua dizendo com seriedade que o plano de Owen começou a desmoronar no momento em que ele matou pessoalmente o assassino de Owen, Gongsun. Os olhos de Oyan-Hu se arregalam com essa revelação. Ele não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Nosso garoto acrescenta que matou o pobre assassino com um golpe, dando-lhe uma morte fácil. Então, ele diz casualmente que Oyan-Hu deveria se esforçar mais para fazer um plano adequado se quiser controlar o grupo de mercadores. Além disso, ele acrescenta, ele também estará cobrando pelos danos que causou. Agora, Owen já não aguenta mais as palavras de Jin-Yong. Furioso, ele levanta o punho e ameaça matá-lo. Antes que ele possa sequer acertar um golpe, Jin-Yong bloqueia seu punho com o dele. No momento em que seus punhos se chocam, Oyan-Hu sente uma onda de energia de raio, fazendo perceber que Jin-Yong realmente se tornou um artista marcial. Todos ao redor deles também ficam chocados ao testemunhar a demonstração de poder de Ardud. Jin-Yeon, por outro lado, comenta dramaticamente que Owen está atacando alguém que acabou de terminar de se recuperar. Então ele declara que vai deixar passar porque eles vão ter um duelo oficial. Alguém anuncia o início do duelo oficial. Oyan-Hu pergunta se isso será suficiente. Com uma expressão convencida, ele afirma que eles vão duelar até que um deles esteja morto. Depois de ouvir isso, Oyan-Hu comenta calmamente que parece que Jin deve ter sido treinado em uma boa seita a julgar por sua eficiência e habilidade em artes marciais. Mas levantando sua espada, ele afirma que vai fazê-lo entender a diferença de experiência entre os dois. Jin-Yong, no entanto, desvia rapidamente de seu ataque e não aprecia a provocação sobre experiência. Enquanto se abaixa, ele crava seu punho no estômago de Oyan, declarando que tem 100 anos mais de experiência do que Oyan-Hu. Oyan-Hu cospe sangue, incapaz de compreender a verdadeira escala da habilidade de Jin-Yong. Jin-Yong, por outro lado, ativa sua arte de mobilidade iluminada e promete mostrar a Oyan como é a verdadeira diferença de experiência. Agora, se movendo na velocidade da luz, ele ataca Oyan, que consegue bloquear o golpe com sua espada. Os dois se enfrentam repetidamente. Oyan-Hu cortando com sua lâmina, Jin-Yong contra-atacando com seus punhos nos mãos, mas cada golpe que nosso garoto lança é bloqueado pela espada de Oyan. Durante a luta, Oyan-Hu fica completamente confuso com as técnicas de Jin-Yeon, porque não é nada parecido com a forma como um novato lutaria. Suas habilidades correspondem às de um artista marcial experiente. No entanto, apesar disso, Oyan está determinado a acabar com o Jin-Yeon. Vendo sua postura, seus subordinados ficam satisfeitos, pensando que seu capitão está finalmente prestes a terminar a luta. Com isso, Owen ativa sua arte de espada de 3 formas. Jin-Yeon imediatamente abaixa a cabeça para evitar o golpe e ativa seu golpe rápido. Ele se move tão rápido que Owen nem sente sua mudança de posição. No momento seguinte, Owen leva um soco devastador no queixo. O impacto é tão poderoso que é visível até mesmo da casa principal. Servos testemunhando a cena murmuram em confusão, enquanto seu pai, usando a expressão orgulhosa, declara que seu filho mais velho dominou as artes marciais.
Quando o Eun entra em colapso, seus subordinados correm para o lado dele. Vendo a condição de seu capitão, eles ficam furiosos. Um até encara Jin Yeon, mas ele o silencia instantaneamente com uma ameaça mortal. Outro subordinado admite que não houve irregularidades no duelo. No entanto, antes de partir, ele avisa que esta é a maneira como Jin Yeon deseja agir, então o clã Oyan adotará o mesmo método a ser alinhado do grupo de mercadores Yuan, algo que ele afirma que será impossível para eles evitarem. Mas Jin Yeon não se importa com tais rancores mesquinhos, pois ele nunca foi novo para eles. Ele retribuirá o que quer que lhe deem, seja um rancor ou bondade. Além disso, ele assume total responsabilidade pelo incidente que provoca um protesto de Wei Yan. No entanto, Jin olha firmemente para todos e declara que, apesar de sua afirmação anterior de que o grupo de mercadores Yuya pertence a ele, também pertence a seu pai, ao esquadrão que o recebeu esta manhã e a todos os funcionários que trabalham lá. Portanto, ele não permitirá que ninguém brinque com seu grupo de mercadores. Com isso, ele ordena que eles saiam, dizendo que o estava admitindo de qualquer maneira. Todos ficam satisfeitos com seu discurso, exceto o clã Oyan, que sai relutante, desejando-lhe boa sorte ao lidar com seu clã no Tai. Enquanto eles vão, um funcionário está prestes a comemorar, mas outro rapidamente o impede, lembrando de que Jin Yan havia vencido um duelo oficial. Outro guarda acrescenta que eles não podem comemorar, afinal eles são um esquadrão de guardas. No entanto, em vez de fazer seu dever, eles ficaram parados e assistiram o tempo todo. Imperturbável com a comoção, Jin Yan se vira para Hua Yan e diz para ele trazer um elixir. Já que ele já assumiu total responsabilidade pelo assunto, ele merece pelo menos isso. Hua Yan ri e garante ao irmão que trará o melhor elixir, acrescentando que estará ocupado a partir de agora. Ele não apenas comprará elixir, mas também precisa contratar novas pessoas para o esquadrão de guardas. Com isso, Jin Yan menciona que já tem algumas pessoas em mente que podem preencher o cargo. Enquanto isso, em algum lugar dentro de uma sala particular, Myung recebe as notícias sobre as recentes ações de Jin Yan. Seus subordinados confirmam que a notícia é realmente verdadeira. Na verdade, nosso garoto já pensou em tudo isso há alguns dias, no momento em que o grupo de Meikopus de mercadores une. Ele também tem analisado os padrões dos funcionários. Em seu primeiro dia aqui, a caminho de algum lugar, ele de repente pergunta a Han se ele comeu, completamente pego de surpresa pela pergunta atenciosa. Han responde negativamente, pois não teve tempo de comer desde o amanhecer por causa do trabalho. Jin Yeon então olha para baixo, onde alguns membros do clã Wei estão perdendo tempo em conversas inúteis. Naquele instante, ele entende a dinâmica do grupo. Os leais funcionários do grupo de mercadores não trabalham tanto que nem conseguem arranjar tempo para uma refeição, enquanto os membros do clã Owen desfrutam de dinheiro fácil, relaxando dinheiro fácil. Han se dirige a ele novamente, mas em vez de responder, sua mente divaga para a solução. Se ele de repente demitir os membros de Owen, o grupo ficará sem segurança, pois ele precisará de pessoas para preencher o lugar deles. Depois de pensar um pouco, sabe exatamente onde encontrar os substitutos perfeitos para esses funcionários ociosos. Para este propósito, ele se dirige a um covil de jogos de azar sombrio, o tipo de lugar que parece que apenas criminosos frequentariam. Assim que ele entra, ele chama a atenção de várias pessoas. Alguns apontam para ele, chamando de banana. Eles estão surpresos em vê-lo depois de tanto tempo. Alguns até presumem que ele está morto há anos. Acreditando que ele veio para apostar, eles se preparam para vê-lo perder sua riqueza. Quando ele entra no salão principal, o guarda o cumprimenta com entusiasmo, supondo que ele está prestes a gastar uma fortuna. Mas este Jin Yeon não é o homem que eles se lembram. Com um insulto sutil, mas afiado, ele avisa o guarda para não tocá-lo, deixando o homem mal-humorado. Então, sem mais delongas, Jin Yeon ordena que ele abra a porta. Lá dentro, Kumail, conhecido como uma raposa venenosa, olha para seu antigo amigo e comenta que sua saúde melhorada deve ser o resultado de uma longa recuperação. Seus companheiros Yuk Jinbo e Yuk Myung-ho também o cumprimentam. Mayong-woo, com um sorriso convencido, lembra-lhes de pelo menos perguntar sobre o bem-estar de Jin Yeon, já que ele está doente há tanto tempo. Com isso, ambos os irmãos Yuk se desculpam, enquanto Mayong alega sarcasticamente que Jin Yeon é seu amigo. Jin Yeon zomba dessa suposta amizade. Na superfície, parece que eles são amigos de infância, mas na realidade, Myung sempre usou essa falsa camaradagem como uma forma de assediá-lo e tirar dinheiro dele explorando suas fraquezas. Com uma expressão séria, ele se pergunta se a nova geração criou uma definição totalmente diferente e distorcida de amizade. Alheio aos verdadeiros pensamentos de Jin Yan, Myung está ansiosamente a começar a apostar alegando que já faz muito tempo. Na verdade, Myung está ansioso para tirar dele uma quantia considerável, confiante de que ninguém mais seria tolo o suficiente para cair em sua armadilha. Fingindo amizade, Myung insiste que vai tratá-lo em homenagem ao seu retorno. Mas quando ele não oferece uma resposta imediata, Myung o fica irritado e o pressiona a dizer algo. Jin Yeon responde calmamente que está pensando. Quando seu amigo abutre o pressiona para saber no que ele está pensando, Jin Yeon, em vez de responder, simplesmente senta-se em silêncio por um momento, pesando suas opções se deveria matar Myung ou não. Para ele, Myung nada mais é do que um score inútil que ele não tem interesse em manter por perto.
Os únicos de valor aqui são os irmãos Yuki, que apesar de viverem como bandidos, realmente têm habilidades que valem a pena usar. Sua habilidade desperdiçada sobre alguém como Mayun. Com essa decisão fervendo em sua mente, Jinyon se levanta e calmamente diz a Myunmoo para entregar a chave do cofre. Myunmoo pisca surpreso, perguntando por que Jinyon de repente precisa de dinheiro. Jinyon responde uniformemente, garantindo-lhe que este é apenas um saque único. Mas ele acrescenta os juros que Myunmoo lhe deve pelas milhares de nin que ele foi forçado a investir neste covil de jogos, mais a compensação médica pelas vezes que Myunmoo espancou, elevam o total para cerca de 100 me. Isso deve ser suficiente. Myunmoo cai na galhada, zombando dele, perguntando se ele aprendeu sua matemática durante seu tempo fora. Com arrogância presunçosa, ele aponta que o cofre não contém apenas o dinheiro que Jinyon está exigindo. Também está cheio de ouro, prata e joias. Ainda assim, ele diz, Jinyon não torce e pensa que vai conseguir algo disso. Na melhor das hipóteses, suas chamadas ofertas, ele poderia emprestar-lhe algum dinheiro se ele está desesperado, mas a chave do cofre está fora de questão. A irritação de Myunmoo cresce ao recordar as vezes em que nosso garoto reclamou de estar doente apenas para agora estar aqui saudável e usar exigir a chave do cofre enquanto o ignora descaradamente. Ele friamente diz a Jinyon para entrar em seus sentidos, lembrando exatamente quem está na frente dele. Quando Jinyon ainda não se preocupa em responder, Mayun se aproxima, seu rosto quase tocando o dele, e pergunta se ele está desejando a morte em suas mãos. Novamente sem resposta. Finalmente desistindo das palavras, Yonwoo dá uma ordem aos seus capangas para espancar Jinyon até a polpa. Um dos irmãos Juko o agarra por trás, preparando-se para bater sua cabeça na mesa, mas a expressão de Jinyon escurece. Isto ele percebe, ele sendo gentil. No momento seguinte, ele arremessa o irmão Yoki direto na parede. O outro corre para frente, mas Jinyon se esquiva usando a mesa como uma alavanca e em um instante quebra seu tornozelo. Esse irmão cai instantaneamente. Jinyon se vira, surpreso ao ver os irmãos Yoki se levantando novamente, apesar de seus ossos quebrados, seus olhos completamente desprovidos de medo. Essa visão realmente o excita enquanto ele Quinto está animado agora para pegá-los. Ambos os irmãos investem contra ele juntos, mas em segundos Jinyon desaparece de sua linha de visão. Em um piscar de olhos, ele está atrás deles, movendo-se com uma velocidade ofuscante. Ele agarra ambas as suas cabeças e as bate uma na outra, lembrando-lhes friamente que ele não vai avisá-los novamente. Agora com os irmãos turbulentos no chão, o único que restou ao covarde Mayun, que está se escondendo atrás deles. Jinyon se volta para seu velho amigo com um sorriso sinistro. Mayun, tentando mascarar seu medo, nervosamente fala com Jinyon em um tom amigável, sugerindo que ele deveria contar a seus amigos sobre aprender artes marciais, tudo enquanto mantém uma mão escondida atrás dele. Ele observa com suspeita, questionando sua razão, mas respondendo com seu comportamento calmo usual. Quando Jinyon se aproxima dele, o medo de Mayun aumenta e ele revela a faca, avisando para não se aproximar. Ele tenta se lembrar que não há nada a temer, pois é apenas Jinyon afinal. Com determinação, Mayun corre para frente, planejando terminar a luta em um único golpe. Ele sorri por trás da mesa, pensando que ela o protegerá. Mas Jinyon chuta a mesa para o lado e, no momento seguinte, um soco dele a quebra em pedaços. Tudo que resta é um Mayun atordado e sem palavras, cuja cabeça ele agarra em seu aperto. Então ele sorri e calmamente diz que o contra-ataque vence desta vez. No momento seguinte, Mayun grita de dor enquanto Jinyon envia energia de raio zero percorrendo seu corpo. Lá fora, um guarda murmura que alguém vai morrer hoje. Após a explosão chocante, Mayun desaba no chão, encharcado de suor. Jinyon, imperturbável, diz para se recompor. Com dificuldade, Myunmoo levanta a cabeça, seus olhos queimando de humilhação enquanto ele se pergunta o Sen. O pensamento se insinua. Se Jinyon treinou todo esse tempo apenas para se vingar dele, ele tenta se defender pensando que não foi tão mal com ele. Mas recordando seu comportamento passado em relação a Jinyon, a conclusão parece inevitável. Isto é troca. Forçando um sorriso nervoso, Mayun diz ao nosso garoto para exigir qualquer coisa, exceto a chave do cofre. Isso faz Jinyon parar. Isto é exatamente o que ele queria ouvir. Myunmoo rapidamente lembra-lhe que, apesar de seu mau comportamento, eles são amigos de infância e ele relutantemente entra na brincadeira. Ouvindo isso, o rosto de Mayun se ilumina e imediatamente abraça um Jinyon muito irritado, garantindo-lhe que não haverá mais espanhamentos ou assédio de agora em diante. Jinyon não acredita nisso. Ele o afasta, fazendo uma careta, e diz que suas doces palavras estão o deixando doente. Apesar de sua irritação, Mayun continua falando, insistindo que eles não são apenas amigos enquanto ele o está promovendo a irmão. Ele imediatamente se volta para seus capangas e ordena que eles cumprimentem seu irmão mais velho. Ambos obedecem sem questionar, parecendo bastante confusos. Lá dentro, no entanto, Mayun está sorrindo, pensando em como Jinyon é alguém que uma vez viveu a seus pés e o seguiu como um cachorrinho. No momento que tiver a chance, ele planeja pegar seus guardas e correr. Ele tem certeza de que pode lidar com qualquer outro problema depois. Do outro lado, Jin se dirige diretamente aos gêmeos, dizendo que quando ele chama alguém de irmão, esse laço dura a vida toda.
Os irmãos Joca olham para Mayun-Ho em busca de aprovação e Mayun-Ho os incentiva a jurar, declarando que agora são irmãos de juramento. Os gêmeos imediatamente juram lealdade a Jin-Young como seu irmão mais velho. Mayun-Ho se sente satisfeito com o progresso até que seu sangue esfria quando Jin-Young ordena sobriamente aos irmãos Yu que se afastem, dizendo apesar dos protestos de Myung-Ho, os gêmeos saem da sala. Agora completamente perturbado, Mayun-Ho não tem ideia de qual é seu verdadeiro motivo. Nosso cara calmamente o lembra que foi ele quem ganhou dinheiro explorando os gêmeos. Esse não é o jeito certo. Então agora Jin-Young vai se responsabilizar por eles. Sabendo muito bem que os irmãos valem mais do que dinheiro, Mayun protesta furiosamente, acusando Jin-Young de não apenas espancá-lo, mas também de tentar levar os irmãos embora. Ele rosna que seria melhor matá-lo imediatamente. Por mais rude que seja o comentário, Jin-Young decide conceder o sentimento chutando Myung no maxilar no momento seguinte. Ele friamente diz a ele que ele está fazendo um ótimo trabalho e continua a usá-lo como um saco de pancadas até que Myung finalmente entenda que Jin-Young não está preso por nenhuma relutância em matá-lo. Finalmente, Myung rumora que vai dar-lhe o que ele quer, mas Jin-Young quer somente discosalmente e diz para ele dizer em voz alta. Derrotado, Myung finalmente concorda em entregar a chave. Jin-Young sorri e lembra Myung-Ho que ele deve mostrar que está implorando por sua vida. Myung-Ho ainda tem a audácia de zombar da demanda, zombando se ele deveria ser mais respeitoso em vez disso. Ele aprende sua lição rapidamente quando Jin-Young joga para o lado, deixando-se perguntando se ele enlouqueceu. Assim que os irmãos Joku veem, eles imediatamente se viram para perguntar se ele está perdido. Sem escolha, Myung confessa que está perdido e que a partir de agora ele estará servindo Jin-Young. A pura humilhação faz Myung querer chorar. Por um breve momento, ele pensa como um ser humano sensato e decide deixar os irmãos irem para que possam ter uma vida melhor com o grupo de mercadores de unha. Mas quando ambos os irmãos se olham e concordam em servir Jin-Young, a irritação de Myung se inflama novamente depois que o assunto é resolvido. Myung sai furioso, irritado e resmungando enquanto reclama sobre nunca confiar em pessoas de cabelo preto. Assim que aqueles ao seu redor percebem que ele está sem os gêmeos Juk, eles estão prontos para espancá-lo agora que sua segurança se foi. Vendo os rostos ao seu redor, a arrogância de Myung se inflama que ele ainda é a raposa venenosa e ele os lembra disso com um grito alto. Ele até tem a coragem de desafiá-los a vir até ele. Os homens mordem a isca com armas nas mãos, sua fúria fervendo, amaldiçoando sua sorte por sair no estado. Mayun-Ho se prepara para o pior, mas antes que alguém o alcance, Jin-Young intervém para defendê-lo. Jin-Young comenta como esses abutres não ousaram se aproximar de Mayun-Ha quando ele era forte, mas agora estão prontos para devorá-lo enquanto ele está vulnerável. Ele ordena que eles venham de Mayun-Ha apenas quando ele for forte o suficiente para revidar. Então ele instrui os irmãos Juk a coletar todos os itens valiosos. Enquanto eles se movem para cumprir suas ordens, Mayun-Ho continua amaldiçoando todos e tudo, incluindo Jin-Young. Quando eles chegam em frente à sua casa, os irmãos Juk agradecem a ele por salvar seu antigo mestre. A gratidão o pega de surpresa por um momento. Olhando para os gêmeos, ele se lembra dos rumores de que alguns dizem que eles foram vendidos por Examidju. No entanto, vendo sua genuína preocupação com Myung-Ho, Jin-Young sorri suavemente para si mesmo, percebendo que entender a verdadeira natureza humana é muito mais complexo do que parece. Enquanto isso, de trás de um pilar, alguém observa cuidadosamente, certificando-se de que Jin-Young está realmente lá. Agora no presente, as coisas voltam ao ritmo, mas Jin-Young não está feliz com o progresso. Ele ainda está resmungando por não ter um dia tranquilo até que seu irmão mais velho retorne. Ele se lembra da aparição repentina de dinheiro e joias do covil de jogos, juntamente com os irmãos Juk, e o pensamento o faz fumegar de ressentimento. No momento seguinte, ele vê um carrinho entrando com novos suprimentos. O Ayan os verifica cuidadosamente, instruindo seus servos a serem cautelosos com as mercadorias e deixando o carrinho ali, explicando que os itens são bastante preciosos. Vendo isso, o Jair fica curioso sobre o conteúdo do carrinho. Seus olhos brilham quando ele vê uma flor de lã de 100 tubérculos tão rara que as pessoas fazem fila desde o amanhecer apenas para coletar uma. Ele assume que deve ter sido trazido por sua ordem. Naquele momento, o pai dele sai. O Ayan corre rapidamente para ele, lembrando de que ainda é muito cedo para ele estar lá fora em sua condição. Jian, no entanto, está muito mais interessado em descobrir para quem seu pai trouxe tanto elixir. Ele se lembra de que Jin só precisava de um, então ele espera conseguir pelo menos um para si mesmo. Mas seu rosto empalidece quando ouve que todos eles são para Jin. O pai deles explica que, depois do que aconteceu com o clã 1, eles não podem arriscar confiar em um único elixir. Além disso, não é muito a julgar pela grande quantidade de dinheiro que eles já gastaram com o clã Oyen e a pequena seita da divindade. Então, depois de considerar o assunto, ele envia cartas aos chefes de seus escritórios filiais locais e alguns grandes nomes da indústria de elixir solicitando suma
Eles concordam em ajudar, pois seus negócios se interligados e sofrem com as perdas uns dos outros. Com isso, Han apoia sua decisão de ajudar Jin Yeon, confiando que ele se tornará um grande artista mais rápido. Seon lhe agradece o apoio. Então, apesar do rosto desanimado do seu filho mais novo, ele declara que finalmente encontrou a maneira perfeita de gastar o dinheiro que ganhou durante toda a sua vida. Está furioso ao saber de tudo isso. Ele entra no caminho de seu pai e exige que ele também receba um elixir. Seu pai olha para ele por um momento e então pergunta se ele realmente precisa de um. JJ fica ainda mais furioso com isso, ouvindo apenas o constante elogio ao nome de seu irmão mais velho. Ele realmente acredita que há discriminação contra ele e não consegue entender por que alguém como Jinyeon continua recebendo esse tipo de atenção. Sua pergunta é respondida não com palavras, mas com as ações do nosso garoto. Quando ele passa por ele na velocidade da luz, a força de seu movimento derruba Jinyeon enquanto Lee passa, arrastando uma pedra enorme nas costas. Olhando para o rosto suado e determinado de seu irmão, Jinyeon conclui que alguém como seu irmão mais velho, que já tem uma constituição forte e confiança inata, está finalmente se esforçando para fazer dar certo. Ele se deita no chão com um suspiro, então olha pensativamente para sua espada. Depois de um tempo, encorajado pelo treinamento vigoroso de seu irmão, Jion começa a praticar sua arte da espada em um bom meio de treinamento. Ele se lembra do movimento que Jeonyeon usou em Oyeon-woo durante seu duelo oficial. Depois de algum treinamento, ele suspira, frustrado por não conseguir compreender totalmente a extensão da habilidade de Jinya, enquanto o amaldiçoa em voz baixa. Quase como se fosse convocado por esse pensamento, Jinya aparece diante dele, assustando seu pobre irmãozinho. Nervosamente, Jinya pergunta sobre sua caminhada. Jinyeon explica que ele terminou com isso. Então, percebendo o que seu irmão mais novo está fazendo, ele oferece a ele sua espada e diz para ele revisar o movimento que Oyeon-woo usou contra Emils. Envergonhado, Jion percebe que seu irmão estava assistindo seu treinamento. Pegando a espada, Jion se levanta e com determinação ataca o boneco. Sentindo-se convencido sobre seu movimento, sua confiança é instantaneamente esmagada quando Jian o chama de Slayshar. Jian, agora irritado com a língua afiada de seu irmão, responde. Mas no momento seguinte, o punho de Jianian vem em sua direção apenas para Jian bloqueá-lo no último segundo com sua espada. Então Jianian explica como ele destruiu o ponto fraco de Oyeon-woo, fechou a distância e o deixou completamente desamparado, forçado apenas a se defender. Ele diz tudo isso enquanto ainda chuta seu irmão mais novo. Jaeon tenta argumentar com ele, sugerindo que conversem em vez de recorrer aos punhos. Mas Jian, claramente com vontade de treinar seu irmão, não ouve. Sem escolha, Jion pega a sua espada novamente e decide continuar. Quando ele avança para atacar, fica surpreso ao ver Jian simplesmente desaparecer. Um instante depois, Jian o embosca por trás, comentando que as pessoas normais mostram seu verdadeiro potencial quando estão encurraladas. Com isso, ele puxa o punho para socar, mas para um pouco antes de poder atingir Jaeon. Assustado, Jaeon cai no chão, claramente pensando que pode ser morto. Jinyeon explica que na esgrima esfaquear tem uma taxa de sucesso menor do que cortar. Ele acrescenta que Oyeon-woo usou uma técnica de matar com um golpe, tentando um estilo de espada de 3 formas contra ele. Essa técnica exige extrema cautela, então Jinyeon mediu sua velocidade cuidadosamente para poder combatê-la. Caso contrário, ele teria sido finalizado naquele dia. Enquanto levanta sua espada para seu irmão, Jinyeon se lembra de sua luta contra Oyeon-woo. Alguém como Oyeon teria sido finalizado antes mesmo de poder sacar sua espada se ainda tivesse todo o potencial de seu corpo da vida passada. Mas agora seu corpo nem atingiu 1/4 da força que ele já possuiu como rei dos punhos. Por causa disso, ele não pode simplesmente celebrar uma vitória contra Oyeon-woo. Seus pensamentos derivam para seus assassinos da facção demoníaca e a percepção de que eles são ainda mais poderosos do que ele. Isso alimenta sua determinação de superar a força que ele tinha em sua vida passada. Sua reflexão é interrompida pela voz de uma criada informando que ele tem uma visita. Antes de sair para atender seu convidado, Jinyeon cutuca seu irmão mais novo na testa mais uma vez. Em outro lugar, um grupo de homens está discutindo o boato ridículo que ouviram mulherengo como Jinon realmente conhece artes marciais. Win, que não acredita na história, explica como ontem à noite ele foi ao covil de jogos de azar em estado de embriaguez. Lá, ele avistou Jinyeon com os irmãos Yuk carregando itens do covil. Ele o reconheceu imediatamente, mas antes que pudesse retornar depois de vomitar, ele se foi. Jujiron e Simaguchi então afirmam que vieram aqui para verificar o boato eles mesmos. Quando eles abrem a porta de seu quarto, eles o encontram lá dentro com os irmãos York. Vendo sua constituição musculosa, eles rapidamente fecham a porta novamente e perguntam à criada se ele é realmente Jinyeon ou se algum grupo de mercadores o adotou. A criada confirma que é realmente seu jovem mestre. Os homens parecem que vão desmaiar, tentando processar a diferença chocante entre o Jinyeon que acabaram de ver e o playboy frívolo dos 4 reis celestiais que pensavam conhecer. Naquele momento, Jinyeon abre a porta, assustando-os de morte. Ele calmamente ordena que sua criada alimente os gêmeos e lhes dê uma grande quantidade de comida, pois eles comem muito. Assim que eles saem, ele volta sua atenção para sua antiga equipe, que está claramente aterrorizada com ele.
Ele pergunta por que eles estão lá. Assustados demais para explicar, eles simplesmente oram por sua própria segurança. Sima Buk, Jujayango, Nenji e nosso garoto Jinyon formam um grupo conhecido como os Quatro Reis Celestiais, cujo principal objetivo é se entregar a mulheres e vinho. Agora, esses 4 amigos estão sentados juntos, finalmente desfrutando de uma refeição tranquila. Enquanto olha para eles, Jinyon se lembra de Ma Yong-woo, que também afirmava ser seu amigo, mas esses idiotas são diferentes. Eles são mais como parceiros em travessuras, seu mundo girando quase inteiramente em torno de mulheres e vinho. Jiayan quebra o silêncio perguntando sobre o bem-estar de Jinyon, enquanto Guion verifica seus músculos, incapaz de acreditar que Jinyan realmente tem treinado. Sima, no entanto, observa silenciosamente tanto seu comportamento quanto seu físico. Ele conclui que essa transformação não é algo que o treinamento sozinho poderia alcançar. Jinyan realmente se tornou um artista marcial. Então eles perguntam sobre sua fonte de conhecimento de artes marciais, já que é impossível para ele ser autodidata em tais habilidades. Jinyan lhes dá uma resposta ambígua, dizendo que ele apenas teve que o... Sima comenta que deve ser algo como as lendas que eles só ouviram falar em Jangu. Jiyan acrescenta que ele quase não o reconheceu. Então, do nada, Jinyon afirma que seu amigo Jinyon está morto, o que faz com que suas expressões mudem imediatamente. Ainda esperançoso, Jiyan pergunta sobre seu próximo curso de ação. Jinyan explica vagamente que ele tem uma dívida a pagar e, para saldá-la, está preparando o grupo de mercadores Uni. Seu objetivo atual não é mais vagar sem rumo, mas se tornar mais forte. Os ingerentes ficam estupefatos, murmurando um para o outro sobre essa mudança repentina. Sima, no entanto, tem uma expressão mais séria. Ele se lembra da época em que Jinyon saiu sob o pretexto de se recuperar, mas Jinyon sabia que era na verdade uma forma de exílio. Ele estava desanimado, percebendo que seu pai estava desapontado o suficiente para mandá-lo embora. Sima tentou animá-lo, consolando-o e incentivando-o a usar o tempo sabiamente para estudar e mudar a si mesmo. Naquela época, Jinyon riu em resposta enquanto concordava em mudar antes que Sima pudesse despedir dele. Lembrando do incidente, Sima sinceramente parabeniza seu amigo por mudar para melhor. Por um momento, todos eles fazem uma pausa, então concordam com Sima e Shiena enquanto lembram da época em que Jinyon saiu e os outros não apareceram por causa de suas ressacas habituais. Vendo-os discutir assim, ele suspira suavemente, percebendo que esses idiotas amantes do álcool são os verdadeiros amigos de Jinyon. Servindo álcool para seus amigos, ele pergunta sobre seus próprios planos agora que ele mudou. Com isso, todos eles declaram nervosamente que não são do tipo que muda. Ainda assim, enquanto celebram, eles estão felizes que pelo menos Jinyan tenha saído da sombra de seu grupo para enfrentar o mundo. Após um dia de bebida e risadas, todos os seus amigos vão embora, cumprimentando calorosamente e lembrando de entrar em contato se precisar deles. No caminho de volta, eles discutem mais uma vez a transformação de Jinyan e Sima sugere que eles voltem para casa. Jaehyun provoca sobre um possível noivado, mas Sima simplesmente diz para ele ir para casa estudar. A conversa deles continua até que eles decidam se estabelecer na casa do Aroma Doce para ficarem ainda mais bêbados. Enquanto isso, na mesma casa do Aroma Doce, o líder da seita da pequena seita da divindade, Yoon Ji-san, está furioso ao ouvir sobre a morte de Oyeon Kupul. Membros do clã Oyeon contam tudo sobre o duelo oficial entre Jinyan e seu capitão. Quando o líder da seita pergunta sobre a arma que Jinyan usou, eles respondem que o ex-rei dos punhos confiava apenas em seus punhos. Ouvindo isso, a expressão do líder da seita escurece de desprazer. Os membros do clã Oyeon novamente pressionam por vingança, mas o líder da seita lembra a eles que eles não podem buscar vingança por um duelo justo. O membro do clã de Oyeon protesta, dizendo que o líder da seita e Oyeon deveriam ser amigos e que ele deveria honrar esse laço. O temperamento de Yoon Ji-san explode e ele responde que não tem obrigação com um homem morto. Ele então ordena que eles levem o cadáver embora e peçam desculpas ao seu acompanhante pelo problema. Depois, os pensamentos de Yeon Jazan vagam para outro problema, pois o grupo de mercadores Yuna se recusou a pagar seus impostos. Sem o Yeon como trunfo, eles perderam sua influência. Seu subordinado lembra que sua recusa em pagar significa que eles não reconhecem mais a autoridade sexual. Yeon Jazan concorda. Subordinado então pergunta se ele planeja matá-los, mas seu líder Shakes responde que eles não são alguns bandidos do submundo. Subordinado insiste perguntando se ele pretende simplesmente deixá-los ir. Antes que ele possa responder, Yeon Jazan vê 3 amigos de Jinyon ainda conversando sobre a transformação do amigo. Ele nota a presença deles e passa por eles, mencionando intencionalmente o grupo mercante Yuna. Falando alto o suficiente para que ouçam, ele pondera em voz alta sobre quanta riqueza o pai de Jinyon e o próprio Jinyon como herdeiro devem ter. Sima percebe o comentário e imediatamente morde a isca. Depois disso, Sima corre para seus amigos e conta tudo, mas Jinyon apenas boceja com a notícia. Sima lembra que eles podem atacar a qualquer momento, especialmente porque não tem mais um esquadrão de segurança depois de eliminar o Enhu. Enquanto isso, Jinyon já está pensando na seita Pequena Divindade, que é algo que Marshall informou. Após um breve momento de reflexão, ele pergunta a Sima onde estão os membros da seita agora. Sima responde que eles estão em sua base. Jinyon então diz a ele para entrar e entrega a ele um roupão para vestir.
Seu amigo Léo concorda enquanto o pelotão pergunta novamente sobre sua localização exata. Jin-Young responde que eles estão no armazém do esquadrão de guardas. Quando Sima percebe que ele planeja ir direto para a base da pequena seita da divindade, ele enlouquece. Ele lembra Jin-Young que são apenas os dois enquanto toda a seita estará lá, e eles nem têm um plano adequado. Enquanto pega sua arma, Jin-Young esclarece para seu amigo que este é o plano. Então, pressionando a faca levemente contra a garganta de Sima, ele ordena que ele mostre o caminho. Seu pobre amigo não tem escolha a não seguí-lo até a base da pequena seita da divindade, onde dezenas de guardas vigiam o portão principal. Finalmente, na entrada, Sima lembra que ele é inútil em uma luta. Ele calmamente diz a seu amigo para ir embora, pois ele está entrando sozinho. Sima fica um pouco desapontado com a dispensa e o avisa novamente sobre o perigo de invadir um lugar com centenas de guardas, mas Jin-Young simplesmente abre a porta com força e declara que vai fazer exatamente o que costumava fazer em sua vida passada. Como Dan Ozun, a regra de vida do nosso garoto é simples: nunca recue de uma luta. Não quando ele é apenas um órfão lutando com o mundo de Jianghu e nem mesmo durante seu reinado como o Rei do Punho. Mesmo agora, ele se recusa a se afastar, especialmente quando se trata de seu amor pela batalha. No momento em que todos notam a porta se abrindo, eles se viram para ele. Mas nosso cara entra sem nenhum vestígio de medo e pede seu líder. Um guarda, furioso com a audácia do intruso, avança para espancá-lo, mas Jin-Young se move mais rápido enquanto agarra o homem pelo pescoço e o derruba em um movimento rápido. Os guardas avisam que ele está em seu covil. Antes que a luta aumente, o próprio líder da seita aparece atraído pela comoção e exige saber sua identidade. Jin-Young calmamente afirma ser um assassino. O líder da seita se diverte, pois nunca em sua vida viu um assassino entrar tão descaradamente. Então seus olhos caem sobre o punho machucado de Jin-Young e uma memória surge sobre a conversa que ele teve com um membro do clã Wen. Em um instante, ele percebe exatamente quem está diante dele, Jin-Young. Nosso cara responde arrogantemente que ele pode ser Jin-Young. Isso ilumina o rosto do líder da seita, pois ele certamente não esperava que alguém como ele invadisse seu território, mas torna as coisas muito mais fáceis. Ele pretende aproveitar ao máximo esta oportunidade. Sem hesitação, ele ordena que seus guardas o capturem. Enquanto isso, nosso cara se lembra da última vez que lutou contra vários oponentes em sua vida passada. Quando a batalha começa, ele está ciente de que seu corpo atual não está na mesma força máxima de antes, mas isso não significa que ele não possa aproveitar a luta. A cada golpe, ele derruba guardas para a esquerda e para a direita, socando e derrubando-os em rápida sucessão. Alguns guardas instintivamente se afastam, abalados pela força monstruosa que ele exibe enquanto luta contra tantos desarmados. Então, de repente, congela por um momento enquanto uma flecha corta sua bochecha por trás. Virando-se com um sorriso, ele acusa descaradamente o líder da seita de exibir sua arma chamativa. O líder da seita admite que a espada é realmente cara e uma que ele raramente usa, mas para alguém como este poderoso intruso, então, por ordem do mestre da seita, os guardas aos pés de Jin-Young o prendem no lugar, enquanto dezenas mais empoleiram-se no telhado com armas de arco carregadas apontadas para ele. Nosso garoto pensa com amarga ironia, então o mestre da seita nem tem a honra de cair ao lado de seus próprios homens. Mas de repente ouve a voz de Sima chamando por ele, seguido por uma faca voando pelo ar. Jin-Young pega no meio do voo e em um movimento suave desvia todas as flechas que se aproximam. A força do desvio também afrouxa o aperto do guarda sobre ele. O líder da seita olha incrédulo para o que acabou de testemunhar. Nosso garoto dá seu amigo Léo um sinal de positivo e então volta para a luta. Ele atira a lâmina em direção ao líder da seita, a borda roçando o pescoço do homem. Em um tom sombrio, ele declara que o líder da seita é a única exceção para quem ele está disposto a usar uma lâmina em vez de seu punho. Agora desesperado, o líder da seita ordena que seus subordinados o matem. Mas antes que ele possa reagir, nosso garoto já está em cima dele com os punhos prontos. O líder covarde não hesita em usar sua própria amante como escudo humano. Em um golpe controlado e rápido, Jin-Young soca o homem, enquanto simultaneamente puxa a mulher para a segurança. Ele diz a ela para ir embora, então volta a olhar para o líder da seita, agora encolhendo-se como um animal encurralado. Assim como todos os outros oponentes que Jin-Young enfrentou, este homem percebe que ele não pode ser o herdeiro do grupo mercante Una. Apenas um artista marcial profissional poderia lutar assim. Para salvar sua vida, o líder da seita oferece a Jin-Young uma generosa quantia em dinheiro. Antes que o homem possa terminar sua frase, nosso garoto bate um punho nele, derrubando-o no chão. Com fria finalidade, Jin-Young declara que não precisa de dinheiro de alguém que o valoriza mais do que a vida humana. Depois de espancá-lo completamente, ele termina com a vida do homem, sua expressão distorcida em desgosto com a visão do sangue da escória. Com o assunto resolvido, Jin-Young sai ao lado de seu amigo e da amante do líder da seita. Sima se oferece para escoltar a mulher e Jin-Young concorda. Os dois se separam. Enquanto caminham, a mulher rapidamente reconhece Sima.
Atordoado, ele o desmascara enquanto ela lhe diz que o viu muitas vezes na casa do Doce Aroma. Ela o agradece sinceramente e promete presenteá-lo com um vinho de alta qualidade na próxima vez que ele visitar. Ele ignora a oferta, declarando que não irá a nenhum noivado da próxima vez. Ela comenta suavemente sobre sua transformação. Olhando para seu amigo, ele calmamente diz que está disposto a abraçar a mudança inspirada pela própria transformação de Jin-Yon, enquanto Jin-Yon, por sua vez, já está pensando no café da manhã. Depois de se refrescar em sua câmara, Jin-Yon se acomoda para o café da manhã com os irmãos Yu. Ele os encoraja a comer o quanto quiserem. Deleitados com sua generosidade, eles perguntam se podem comer 7 vezes ao dia, ao que ele casualmente concorda sem pensar 2 vezes. Então eles notam a lesão em seu rosto e perguntam sobre o que aconteceu na noite passada. A pergunta o leva de volta à memória da emboscada, que foi um evento que genuinamente o abalou. Não é o tipo de coisa que o teria abalado em sua vida passada, mas agora o faz perceber que ele deve ir além de seu treinamento usual. Ele precisa continuar se esforçando, tanto para se preparar para a vingança contra a facção demoníaca, quanto para continuar fortalecendo o grupo de mercadores Yuna. Naquele momento, ele é informado sobre o recebimento de um pacote. Ao abri-lo, ele encontra uma carta de Guranji na caixa. A carta o elogia brincando por ter melhorado, enquanto aponta que ele tomou apenas um drink na noite passada. Na verdade, Guranji tinha ido entregar algo a pedido de seu pai, mas se esqueceu, então agora ele está enviando em vez disso. Ele termina a carta desejando boa sorte a Jin-Yon e lembrando de ficar mais forte pelo bem de seu grupo de canaias. Quando Jin-Yon abre a caixa, ele encontra várias raízes de flor de velo de tuba de séculos de idade. Ele fica surpreso ao perceber que essas ervas podem ter quase 5 séculos de idade. Isso significa que elas podem ajudá-lo a elevar sua arte da fase 10 do raio à 5ª fase. Então ele verifica outra bolsa com uma caixa dentro. Dentro, ele encontra uma carta do grupo de mercadores Tile endereçada a seu pai como um sinal de amizade. Ele conclui que seu pai deve ter usado suas conexões para pedir ao grupo de mercadores Tile, que é um dos mais ricos nas planícies centrais, para entregar esses itens preciosos. Quando ele abre a caixa, seus olhos se arregalam ao ver a essência de azurita, que é um tesouro para os artistas marciais. É superada apenas pela lendária baga de vinho natural, a flor da lua e o ginseng de neve de 10.000 anos. Este elixir é tão raro que os artistas marciais matariam por ele. Ao inalar seu perfume, ele tem certeza de que é realmente essência de azurita, tendo provado algumas gotas em sua vida passada. O que ele não consegue entender é como seu pai conseguiu colocar as mãos nisso. Então, sem hesitar, ele joga cada raiz de flor de velo de tuba para cada um de seus irmãos Yok, instruindo-os a guardar seu quarto enquanto ele se concentra em... Ele também ordena que eles comam as raízes assim que ele sair do quarto. Um dos irmãos Yok observa-o e tem sua mão com curiosidade. Jin-Yon explica que é algo que os tornará mais fortes, mas os adverte para não perdê-lo por causa de seus objetos de valor. Um deles fica surpreso ao ouvir isso, então revela casualmente que seu pai trouxe muitos elixires semelhantes apenas para ele. Jin-Yon suspira, finalmente entendendo que tudo se resume a dinheiro. Depois de consumir o rude, Jin-Yon senta-se de pernas cruzadas em seu quarto, meditando e reunindo energia pelas próximas 2 horas. O gosto é amargo, mas ele acha que é isso que o torna tão parecido com as próprias artes marciais, doloroso, mas recompensador. Logo, ele sente o calor entrando em seu núcleo do elixir e ele fica aliviado por ter treinado o vaso deste novo corpo. Mas de repente uma dor lancinante irrompe em cada parte dele. Ele tenta suprimi-la, mas ela se torna cada vez mais insuportável. Relhando os dentes, ele decide enfrentá-la de frente, canalizando sua energia para subjugá-la. Após vários segundos agonizantes, ele finalmente respira aliviado enquanto a dor desaparece e seu núcleo começa a esfriar. Então ele usa sua arte do raio com um sorriso triunfante no rosto ao perceber que atingiu a 5ª fase. Olhando para seu corpo, ele percebe que está cheirando a álcool graças ao alcoolismo do antigo dono de seu corpo. Com um sorriso, ele se despede do velho Jin-Yon. Agora é hora de tentar a essência de azurita, o que não é um processo fácil. A maioria dos copos se espalha como um copo de areia na fornalha sob seu efeito, mas ele sabe que tem que suportá-lo. No momento seguinte, ele sente a energia espiritual da essência o cercando como se o estivesse testando. A princípio, ele decide suprimir sua ganância por poder, mas então ele muda de ideia e se impulsiona contra a energia, determinado a superá-la e se tornar insanamente forte. 7 dias se passam enquanto ele permanece confinado em seu quarto trabalhando com a energia. Seu irmão mais novo, Ned, fica preocupado com ele. Ele é parado pelo irmão Yek, que o lembra que seu mestre proíbe estritamente para os pais entrar no quarto. Antes que o irmão Ner possa dizer qualquer coisa, uma grande explosão irrompe de seu quarto e ele fica ali como um fantasma, com os olhos brilhando com o C. Os irmãos Yu ficam atordados com a visão, mas o mais inteligente entre eles imediatamente a reconhece como um infame desvio de energia pelo fedor no ar. Eles correm para ele enquanto ele desaba no chão. Os irmãos Yu tentam desesperadamente acordá-lo.
Oyan, preocupado e assustado, se aproxima de seu irmão mais velho, que levanta a cabeça com a mesma expressão intensa. Jinyon se levanta e olha para seu irmão. Sua expressão faz parecer um fantasma vingativo. Ele começa a andar para frente. Quando seu irmão do meio pergunta para onde ele está indo, ele responde que precisa se refrescar um pouco e os avisa para não segui-lo, deixando um Oyan muito perplexo, questionando sua declaração. Ele está pulando de prédio em velocidade máxima, tentando fugir não apenas de sua casa, mas também de sua rua. O poder surgindo dentro dele, graças à essência de azurita que ele consome, o torna quase incontrolável. O corpo de Jinyon não é forte o suficiente para suportar o poder da essência, que se torna incontenível para o Rei do Punho. Então ele foge das áreas habitadas para proteger as pessoas de si mesmo. Depois de um tempo, ele está longe para ir um lugar deserto. O poder ainda está incontrolável. Lembrando-se da facada que suportou em sua vida passada, ele decide liberar a energia de seu corpo. Ele libera a energia em uma explosão poderosa visível de longe enquanto ela sai do chão. A chuva cai sobre ele enquanto ele está ali satisfeito com sua energia. Verificando o nível de sua arte da fase 10, o raio branco, ele sorri, percebendo que atingiu a 8ª fase por causa dessa energia. Quando ele volta para a cidade, suas roupas estão rasgadas por causa da energia que ele liberou. Percebendo os olhares das pessoas ao redor, ele compra algumas roupas. Quando ele perguntou ao lojista sobre o preço, o homem se recusa a pegar o dinheiro, reconhecendo-o como aquele que derrotou os grupos turbulentos como o clã Owen e a pequena seita da divindade, assustando os outros bandidos. Ele aponta para seus filhos dizendo que eles vêm aqui depois disso, então é um sinal de gratidão dele. As crianças também oferecem um guarda-chuva e, com um sorriso, ele finalmente aceita sua gratidão. Lá fora, ele olha para os rostos pacíficos das pessoas ao seu redor e percebe que o lojista estava certo. Ele nunca entendeu verdadeiramente o impacto que sua luta teve sobre os outros. Mas lembrando-se das palavras do lojista e dos sorrisos das pessoas, ele sente uma sensação estranha que ele gosta. De repente, a peça é quebrada por gritos altos. Ele olha para frente e vê algumas pessoas perseguindo Mayongo. Seu amigo camaleão cumprimenta imediatamente com um sorriso. Olhando para seu inimigo, ele comenta secamente sobre sua vida gigada. Enquanto isso, no palácio de Moyonshan, a Assembleia do Imperador realiza uma reunião. A conversa é liderada pelo líder do clã Doku Mayon, que elogia Moyonbin por seu grande trabalho em reunir todos os líderes dos grupos da Assembleia do Imperador. Moyonbin dispensa a gratidão e se aproxima do líder do clã Oyan Xinyan sobre a morte de Oyan nas mãos de nosso herói. O patriarca Oyan fica bastante envergonhado ao ouvir isso, especialmente quando Moyonbin menciona que Oyan Hu era um artista marcial profissional que frequentemente se metia em problemas com um grupo de Menscarre, agora o chefe da Assembleia do Imperador e o líder do clã Nanbun Yendele. Oyan Hu também detinha o título de um dos artistas marciais mais fortes, mas eles acham ridículo que alguém como ele tenha sido derrotado por um mero membro de um grupo de mercadores. O líder do clã Oyan tenta argumentar que Oyan Hu já havia sido banido do clã, mas ele expressa sombriamente sua intenção de ensinar uma lição a Jinan para fazê-lo reconhecer a supremacia de seu clã. Do outro lado, Ardud e seu amigo egocêntrico estão sendo perseguidos pelo grupo da Aliança Ceifadora Carmesim. Eles exigem que ele entregue o Mayon, que informa Jinan sobre esses aspirantes a reis no centro da cidade. Mayon explica que essas pessoas roubaram os livros que ele tinha para o negócio de leilões. Ele então pergunta aos seus antigos amigos sobre a condição de suas mãos. Mostrando suas mãos machucadas, Mayon brinca que pode ouvi-las. Vendo isso, ele se vira para os bandidos do submundo, pede que devolvam Mayon quando suas mãos estiverem totalmente curadas. Todos começam a zombar da sanidade do nosso cara, falando casualmente com eles assim. Mas quando Jinyon não reage às suas zombarias, eles percebem que ele não é um cara comum que carrega uma aura opressiva. Ainda assim, eles estão irritados e decidem espancá-lo. Um dos punks impede os outros e se aproxima. Ele pergunta a Jinyon se ele realmente sabe sua verdadeira identidade. No momento seguinte, ele está prestes a ameaçar nosso cara, mas não tem a chance de terminar sua frase antes que um forte cutucão de Jinyon envie batendo em uma parede distante. Todos ficam chocados ao ver isso. Imperturbável por suas expressões, Jinyon casualmente diz para eles se perderem, dizendo que está na hora de comer alguma coisa. Caso contrário, ele pode matá-los de fome. É melhor para eles voltarem outra hora. Ele ainda acrescenta que o Will e o Manhuso encontrarão para a luta mais tarde. Finalmente, a gangue Crimson Reaper entende e se despede deles por enquanto. Agora Manhu tem a audácia de pedir para ele comprar algo para ele, especialmente macarrão. Ele ainda menciona que quando Jinyon o espancou da última vez, ele quase morreu porque estava morrendo de fome e divaga sobre a importância da comida para sua recuperação. Finalmente, Jinyon diz para ele calar a boca, dizendo que ele deveria apenas perguntar sem acrescentar muito. Então eles vão para o lugar de Jinpyeong para comer macarrão. Yungo está muito feliz por ter uma refeição completa, mas então ele percebe uma mudança nos hábitos alimentares de seu amigo, pois ele era alguém que costumava comer tão pouco agora como costumava.
Ele os ensina um pouco sobre o curso natural da mudança e então pede 4 tiguelas para seus amigos. A conversa muda para os gêmeos Yuk, pois nosso garoto informa Myung-Woo que eles estão bem e realmente treinando em seu lugar. Mayun comenta sobre seus hábitos alimentares gulosos que tiram uma grande parte de suas despesas quando eles estão com ele. Jin casualmente lembra a ele que ele é rico o suficiente. Seus antigos amigos retrucam irritantemente que ele também saqueia seu dinheiro. A conversa então muda quando Mingo se interessa pela fonte de conhecimento de artes marciais de Jin-Young. Seu amigo insiste em um motivo. Mingo responde casualmente que quer derrotar a gangue Crimson Reaper e artes marciais podem ser muito úteis para ele. A este respeito, ele também compartilha informações sobre o líder da gangue que tem centenas de subordinados. Onde quer que eles lutem, há tantos deles, embora fujam quando necessário. Com isso, Jin se oferece para treiná-lo pessoalmente, o que Myung concorda imediatamente. Ele promete seguir todas as instruções, o que Myung leva a sério, pois ele não é chamado de raposa venenosa à toa. No momento seguinte, ele surpreende seu ganancioso amigo exigindo que ele se curve para ele. Myung está bastante envergonhado, mas ainda se curva. Então ele se levanta enquanto reclama que Jin-Young é melhor ensiná-lo depois disso. No momento seguinte, nosso garoto abre seu guarda-chuva e demonstra como girar seu pulso para um movimento de espada. Isso irrita seu antigo amigo, pois ele acabou de se curvar enquanto reclamava sobre como ele ia despejar líquido no portão de seu grupo de comerciantes. Mas no momento seguinte, ele é atingido pelo mesmo guarda-chuva enquanto Jin-Young instrui a segurá-lo com uma mão e girá-lo da mesma forma que ele demonstra. Ele deve fazer isso com um guarda-chuva emprestado centenas de milhares de vezes antes de voltar para encontrá-lo. Myung hesita inseguro se ele pode realmente repetir essa façanha tantas vezes. Enquanto zomba dele com seu título, Jin-Young diz para ele desistir de aprender artes marciais se ele não conseguir fazer isso. Myung permanece hesitante mesmo após o aviso. Nosso garoto decide dar ao seu antigo amigo uma verificação da realidade. Ele agarra sua gola e lembra a ele que matar alguém não é brincadeira de criança. O exercício de balançar o guarda-chuva treinará seus braços para que ele possa matar dezenas de membros da gangue Crimson Reaper com uma espada de madeira. No entanto, até agora, tem apenas fugido deles com medo. Então ele diz com uma cara séria que alguém lamentável como ele também poderia morrer. Myung responde nervosamente que não quer morrer. Calmamente, Jin-Young pede que ele escolha se quer se tornar uma pessoa digna do título de raposa venenosa ou permanecer como um rato covarde. Por um momento, seu antigo amigo permaneceu em silêncio. Então ele finalmente pede para emprestar o guarda-chuva e sai com ele. Depois de pagar por ele e mandar seu amigo embora, Jin pondera sobre o que ele disse e se pergunta se Myung vai seguir com o treinamento ou não. Seus pensamentos então se voltam para a gangue Crimson Reaper Alliance e ele decide cumprir sua promessa de rastreá-los. Enquanto isso, na base da Passion Rose, o líder está furioso, espancando alguns de seus subordinados enquanto outros tremem com o que está acontecendo. Ele exige saber o motivo deles por deixarem Moon ir. Depois de aprender tudo, o líder da gangue contempla, mas não consegue digerir o fato de que o filho de um grupo de comerciantes se opõe a seus brutos minions do submundo. Um de seus subordinados explica que Jin não é apenas alguém que afirma ser um mestre em artes marciais. Alguns até dizem que ele é a pessoa mais forte na região de Yanghua, mas vendo a expressão de seu mestre, ele não termina sua frase. O líder então ordena que os outros voltem para o grupo encarregado de encontrar os dois. Ele diz com uma cara séria que quer Myung e Jin mortos. Enquanto isso, nosso garoto também está aprendendo sobre a Crimson Reaper Alliance e seu líder. Um dos irmãos Yuk informa a ele que a gangue é infame por despedaçar seus oponentes. Até agora, eles mataram muitos líderes proeminentes de diferentes saitas, como a seita Napio, a seita Horn e assim por diante. Depois de fazer isso, ele absorve essas fações menores na região de Yukon, tornando seu grupo ainda maior. Como resultado, estabelecimentos e empresas na área de Yukon não têm escolha a não ser pagar dinheiro de tributo à Crimson Reaper Alliance, independente do tipo de negócio que administra. Eles estão atrás de Myung por causa do mesmo dinheiro de tributo. Jin então explica que a gangue assumiu a antiga casa de leilões de seu amigo. Os Yuk Boys concordam, observando que algo assim provavelmente seria feito pela gangue. Depois de aprender tudo isso, nosso cara percebe que não tem escolha a não ser encontrar a gangue. Caso contrário, seu grupo de comerciantes será arrastado para a confusão assim que souberem sua verdadeira identidade. Enquanto no distrito comercial de Yukon, dentro da Passion Rose, a madame está instruindo seus subordinados quando de repente ouvem um grito alto. Eles imediatamente correm para a garota. Uma das acompanhantes informa que a garota está com o líder da Crimson Reaper Alliance, mas então eles ficam preocupados com outra garota que ainda está lá dentro com o Tra. Vendo a condição da garota, a madame diz ao seu subordinado para escoltá-la até seu quarto e deixá-la descansar enquanto ela verifica a nova hóspede. Enquanto isso, os subordinados são instruídos a não perturbar o líder do Crimson Reaper. Janghua então se aproxima de sua nova hóspede, que não é ninguém menos que nosso garoto. Ela tenta lisonjeá-lo, mas ele pergunta diretamente sobre o líder Crimson Reaper. Janghua pergunta se ele tem um compromisso. Ele até pergunta se encontrará o líder lá em cima.
John o arresita pensando sobre sua identidade, mas admite de qualquer forma que o líder está lá em cima. Enquanto sobe, ele avisa para evacuar os outros, pois ele vai encontrar o líder. Vendo que a outra garota ainda está lá dentro, ela tenta avisá-lo sobre a imensa força do líder. No entanto, nosso garoto não se abala enquanto avança. Em frente ao grupo do líder, os guardas avisam que esta é uma área restrita, mas ele continua. Quando um guarda tenta detê-lo, ele simplesmente o joga para trás como se não fosse nada. Os outros guardas da Aliança Ceifadora Carmizem se preparam para lutar, perguntando se nosso garoto Alessi quer saber quem eles são. Ele calmamente pergunta novamente sobre o paradeiro do líder deles. Parece que todos ao redor fazem parte da Aliança Ceifadora Carmesim, pois um grande número de homens corre em direção a ele com a clara intenção de matar. Jinyon, por outro lado, calmamente diz a eles que ele também pretende matá-los. Um deles vem para cima dele com uma espada, mas ele agarra a cabeça do homem e o joga para longe. Outro bandido corre em direção a ele, mas ele desvia do ataque e o mata com sua própria arma. Ele então abre a porta de um quarto, mas não é o certo. Ele se pergunta em voz alta se precisa destruir as portas de todos os quartos para encontrar o líder. Sem hesitar, ele arromba todas as portas deste andar, mas o líder não está em nenhuma delas. Ele conclui que precisa procurá-lo no próximo andar. Depois de um tempo, no quinto andar, o líder está sentado em seu quarto quando a porta se abre de repente. Seu subordinado informa imediatamente que a pessoa que fez isso não é ninguém menos que o filho do grupo de mercadores que eles estão procurando. Parece que o líder também percebe o caos lá fora e casualmente pergunta se nosso garoto está lá para pagar a dívida de seu antigo amigo. Jinyon, no entanto, comenta casualmente que o líder está em um andar muito alto. O líder pergunta se ele tem medo de subir, mas enquanto luta contra a festa de boas-vindas de seus subordinados. Nosso garoto avança calmamente dizendo a ele que a sua especialidade é realizar esse tipo de proeza. Quando ele fica cara a cara com o líder, o homem barulhento parece um gigante comparado a ele. O chamado gigante percebe a diferença de altura e sorri, declarando que sua especialidade é olhar para os outros de cima. Olhando para sua expressão arrogante, Jinyon sabe que ele é o tipo típico de bandido do submundo, ruim o suficiente para que ele não se sinta culpado por espancá-lo. É exatamente por isso que ele gosta desse tipo de punk. No momento seguinte, ele percebe uma garota atrás do líder, claramente sangrando. O líder segue seu olhar e sorri, declarando arrogantemente que não conseguiu controlar sua força. Nosso garoto está furioso com uma pessoa que não tem consciência e provavelmente nunca terá. Ele pediu ao líder para libertar a garota enquanto ponderava a maneira como ele o mataria. Percebendo o fogo em seus olhos, o líder afirma que qualquer um que venha para acabar com ele tem o mesmo olhar intenso, mas no final, ele os despedaça com suas próprias mãos. Enquanto isso, as pessoas do lado de fora se esforçam para escapar do perigo iminente. Um dos membros grita que uma pessoa louca está tentando invadir a Casa da Paixão. Parece que essa pessoa louca não é nosso garoto, mas seu chamado amigo de infância que está balançando seu guarda-chuva e afastando todos. Ele finalmente balançou o guarda-chuva 2.87.574 vezes. No entanto, ele está frustrado, percebendo que ainda não completou a tarefa de 5.000 balanços e começa a contar novamente do começo. De repente, houve uma grande explosão atrás dele. Enquanto olha para trás, seus pensamentos divagam, imaginando estar relacionado ao seu amigo. Por outro lado, Jinyon chuta o líder com tanta força que o empurra para fora do prédio, quebrando a parede atrás dele. O líder olha para o nosso garoto, que em vez de permanecer um espectador, pula atrás dele e aterrissa graciosamente na frente de seu oponente. Mesmo espancado, o ceifador vermelho se levanta, pronto para enfrentá-lo enquanto pega uma arma de seu subordinado. Com toda a força, ele joga a arma nele, mas Jinyon se esquiva enquanto salta no ar. Ele tenta novamente, mas desta vez Jinyon calmamente agarra a corrente enquanto o cabo ainda está na mão do líder. Isso também dá ao ceifador vermelho a chance de avaliar a força do nosso cara, que corresponde à sua. Então ele solta a arma e corre em direção a ele para finalizá-lo com sua força de ricochete. Ele tem certeza de que Jinyon não será capaz de bloquear este ataque. Olhando para o estilo, nosso garoto esperto imediatamente o reconhece como a técnica do martelo meteoro punho. Ele também observa que essa pessoa deve ter sido ensina por algum artista marcial tradicional, a julgar por seu estilo de luta limpo. No entanto, o líder o subestima. Jinyon, rei dos punhos, ele facilmente bloqueia o ataque de seu oponente. No momento seguinte, ele soca o homem com força no estômago, provocando um grito dele. Olhando para seu estômago ferido, o líder imediatamente reconhece o estilo treinado do punho de Jinyon e se prepara para lhe dar uma luta adequada. Seus músculos ondulam com energia bruta enquanto ele corre para a frente, pronto para despedaçá-lo. Calmo como sempre, Jinyon agarra seu pescoço e o bate no chão sem qualquer esforço. O líder não entende por que ele está em desvantagem contra este homem, mesmo lutando com todas as suas forças. Agora nosso garoto agarra seu rosto e joga de volta a própria zombaria do líder de que agora ele é quem está olhando para Jinyon. Ele então começa a segunda fase de sua arte do raio branco enquanto ainda segura o rosto do líder que agora está gritando de dor.
A cada momento que passa, ele aumenta a fase para o próximo nível até que ele esteja usando a 5ª fase. Os lacaios da Aliança Ceifadora Carmesim, observando seu chefe se contorcendo e ouvindo seus gritos, se perguntam se deveriam intervir para ajudá-lo, e embora seus rostos mostrem claramente o medo que os impede, um deles reconhece a técnica da arte do raio branco de 10 estágios. Quando Jinyon termina, todos ficam chocados ao ver nada além de cinzas onde seu líder estava. Levantando-se, ele olha friamente para o grupo Ceifador Carmesim e pergunta quem lhes deu o direito de coletar impostos e dinheiro de tributo dos salários arduamente ganhos. Então ele os desafia. Se eles querem ostentar sua força, eles deveriam vir até ele primeiro. Ele avisa que eles terão o mesmo fim que seu chefe. Enquanto isso, a Aliança Ceifadora Carmesim está animada pensando que, como ele é apenas um homem, eles podem ser capazes de matá-lo de qualquer maneira. Então Mayun, olhando para ele, se pergunta em voz alta que se o Ceifador Vermelho está morto, eles podem não precisar mais pagar tributo. O homem ao lado dele comenta que Jinyon pode começar a exigir dinheiro de tributo em vez disso, mas Mayun o imediatamente nega, defendendo seu amigo de infância. Ele sabe que seu amigo já tem dinheiro suficiente para nunca se rebaixar a tais meios. Então ele começa a contar seus balanços de guarda-chuva mais uma vez, o que leva um transonte a comentar sobre suas travessuras, chamando-o de louco. A cada golpe, Mayun lança seu guarda-chuva. Ele se lembra da época em que Yon perguntou a ele se ele realmente queria ser um rato ou uma raposa venenosa como ele alegava ser. Ele sabe que cada pessoa tem uma faísca em seu coração para fazer algo e é sua própria responsabilidade nutrir essa faísca. Ele entende que seu amigo quer ser forte a ponto de beirar a loucura, mas de repente ele para olhando para seu amigo lutando contra os bandidos ceifadores carmeses e declara que ele é a raposa venenosa, não um rato covarde. Depois de lidar com a Aliança Ceifadora Carmesim, Jinyon nem mesmo lava o sangue de suas roupas quando seu preocupado irmão nerd aparece em seu porta. Ele inventa uma desculpa de que estava saindo para beber. Seu irmão do meio veio pedir conselho sobre algum assunto, mas o preocupado quer respostas sobre o sangue. Nosso garoto consola enquanto explica que não é dele, o que seu irmão já adivinhou. Então Waya finalmente chega ao ponto de que ele veio aqui porque quer enviar algo aos grupos de mercadores como um sinal de sua gratidão por fornecer elixires tão preciosos. Primeiro, ele quer enviar algo para o grupo de mercadores Tile, mas quer saber quanto vale o remédio que eles enviam. Então, Jinyon se lembra que esse grupo é quem enviou a essência de Azurita e responde que o valor é tão alto que alguém como ele nem consegue medir seu valor. Seu irmão fica perplexo, incapaz de compreender o que poderia ser dado por algo tão valioso. Jinyon acredita que enviar bens ou dinheiro não é uma boa ideia. Para a surpresa de seu irmão, ele propõe formar uma aliança de mercadores. Ele explica ainda que, além de grandes nomes como Taio, também existem grupos menores como o estabelecimento West Court que não tem nenhuma forma oficial de proteção. Uma aliança como essa seria uma boa forma de retribuir, oferecendo proteção. O Ayan está hesitante, sentindo que parece maior do que eles podem lidar. Jinyon aconselha a começar pequeno. Apenas inclua o grupo de mercadores Taio e o estabelecimento Westwind Escort por enquanto como forma de retribuição. O irmão Ned, ocupado planejando, quer saber as regras e as taxas de adesão. Jinyon diz para ele não cobrar nenhuma taxa por enquanto e manter as regras simples. Seu irmão quer saber qual o propósito da aliança. Então, ele se lembra das palavras do representante do estabelecimento de escolta que havia pedido sua proteção depois que ele expulsou 2 organizações de gangsters daquela cidade. Então, ele afirma que o propósito deles é proteger a vida dos mercadores. Além disso, ele quer formar uma linha de comunicação adequada para que eles possam contatá-lo em situações terríveis. Seu irmão aponta que podem surgir condições que nem mesmo grandes grupos como o Tal Emission Group podem lidar. Por exemplo, se alguém do submundo de Zanrus assediar, que tipo de ação ele tomaria? Ele afirma firmemente que ele próprio lidará com tais assuntos, o que deixa seu irmão hesitante, mas ele explica que, como os mercadores lideram remédios que o fortaleceram, ele pode fazer isso muito por eles em troca. Então surge a questão de nomear a aliança. Oz sugere chamá-la de Grande Aliança dos Mercadores, mas ele se recusa, não querendo que soe como a Aliança dos Ceifadores Carmesins, e corrige para a Grande Associação dos Mercadores. Nesse ponto, Huaiyan também o lembra que, desde que seu irmão canalha voltou, sua carga de trabalho aumentou. Ele se desculpa, mas Huaiyan irá com um sorriso, dizendo que é melhor para os mercadores se manterem ocupados. Naquele momento, onde seu subordinado chega gritando que um novo problema surgiu, quando questionado, ele revela em pânico que Lord Oyan e seus discípulos vieram pessoalmente. Enquanto isso, o referido grupo está sentado no salão principal do grupo de mercadores. Lord Oyan ainda está furioso com a humilhação que recebeu durante a reunião da Associação de Governantes, então ele enfatiza a seus discípulos que cada um deles deve se revisar lutando contra Jinyon, porque ele quer dar ele uma... Além disso, o nome de sua família não pode ser restaurado com apenas uma vitória. Todos eles cumprem imediatamente. Então Shin Subeku pergunta se seus 2 companheiros vão usar armas, já que ele vai lutar desarmado.
Ouyang e Mion concordam em usar seus punhos também, mas Won não está tão confiante e pretende usar sua espada. Seu irmão zomba dele por isso, mas Won argumenta que Jin Yoon é alguém que derrotou alguém como Ouyang-hu, que tinha muita experiência em Jianghu. Maion, no entanto, zomba disso, acreditando que Ouyang-hu não era forte o suficiente. Finalmente, ele ordena arrogantemente aos servos que convoquem Jin Yoon para vir pessoalmente, mas em vez disso, irmãos e irmãos Yuk chegam e informam que eles devem ir para o Aneso por convite de seu mestre. Depois de um tempo, os convidados ficam na frente do nosso garoto que já está esperando por eles. Ele os recebe e todos os 3 artistas marciais se apresentam. Ele fica, no entanto, surpreso com a presença de Lord Owen, que se desculpa por vir sem avisar, mas admite que não resistiu a testemunhar sua força. Jin entende que eles estão aqui para um duelo e pergunta sobre o formato específico. Lord Owen sugere que ele lute contra todos seus discípulos, pois eles querem aprender com ele enquanto estabelece as regras. Quem perder a consciência, ficar imóvel ou cair do ringue será declarado perdedor. Jin Yoon aceita as regras simples e pede para começar a partida. O primeiro é Mine. Lord Owen está bastante convencido da vitória de seu filho. Enquanto isso, Mayan sente que não está enfrentando apenas o filho de um mercador, mas sim um guerreiro experiente de Jianghu, o que o faz perceber que a vitória de Jin Yoon sobre o Wenhu deve ter sido genuína. Jin Yoon pergunta sobre sua arma, mas antes que Mayan possa sequer terminar sua resposta arrogante, ele recebe um soco forte de Jin Yoon que o faz cair contra a parede distante. O copo na mão de Lord Owen se esmaga com um choque. Jin Yoon calmamente o lembra que ele pode sacar uma espada se tiver a chance, então desafia o próximo oponente a dar um opponente. Então Won decide em seguida e pede a Shin para cuidar de seu irmão, o que Shin concorda. Assim que ele fica na frente do nosso garoto, Won está pronto para liberar todo o seu poder e técnicas, e Jin Yoon quer que ele faça isso para ter uma boa partida. Com isso a partida começa. Sem perder tempo, Won saca sua espada. Com um movimento rápido, ele corre em direção a Ardud, tentando atingi-lo, mas Jin Yoon facilmente se esquiva. Ao mesmo tempo, ele percebe que Won é de fato um excelente espadachim. No entanto, Jin Yoon é mais esperto ao começar a seus movimentos depois de observar cuidadosamente o padrão do manejo da espada de Won enquanto se esquiva. É por isso que ele agora pode evitar todos os golpes apenas com suas próprias mãos. Agora é a hora de Jin Yoon ir para a ofensiva. Ele começa com a 5ª fase de sua arte do raio e diminui seu nível de energia para a 3ª fase. Won se prepara tentando bloquear o ataque com um golpe de espada. No momento seguinte, Jin Yoon envia um ataque de rugido de raio direto para ele, derrubando seu oponente com um único golpe. Shin não acredita nisso, mas sugere que eles deveriam parar o duelo porque se todos os 3 forem derrotados, trará ainda mais vergonha. No entanto, Shin não está disposto a se afastar da oportunidade de lutar contra alguém que usa apenas os punhos, já que ele próprio treinou técnicas de golpe de palma. Ele solicita um sparring com o nosso garoto. Vendo seus punhos, Jin Yoon fica genuinamente animado para lutar contra alguém com habilidade real. Com isso, ambos os mestres dos punhos se enfrentam. O confronto continua por um tempo com Shin golpeando e Jin Yoon se esquivando, mas Shin fica irritado porque Jin Yoon só tem se defendido até agora. Determinado, ele decide liberar seu ataque final e ver como Jin Yoon vai bloqueá-lo. Ele libera seu golpe de palma esmagador de roda de redemônio, criando um pequeno tornado que avança em direção a Jin Yoon, que sorri com um movimento impressionante. No entanto, ele comenta que é muito grande. Calmamente, ele agarra o pé de Shin com firmeza, fazendo gritar de dor, e então o joga com força no chão, comentando que teve um bom duelo. Mayan está carrancudo porque eles não ganham nada de bom com essa derrota. Vendo o rosto descontente de Lord Oyan, Jin não entende o motivo por trás disso. Enquanto isso, Lord Oyan está tremendo de raiva porque percebe que Jin é realmente invicto e trazer outra pessoa seria inútil. O problema é que o orgulho da associação de governantes será esmagado e ele e seu clã também serão ridicularizados por essa derrota. Decidindo sobre outra tática, ele pede a Jin para dar uma volta ao mercado. Ele percebe um ambiente pacífico ali e comenta que Jin deve ter muitos fornecedores neste lugar. Sem perder mais tempo, ele oferece a Jin uma vaga na associação de governantes. Ele explica que Jin não precisa inscrever todo o seu grupo de mercadores, pois ele pode se juntar como indivíduo e seu grupo de mercadores ainda será protegido. Jin é pego de surpresa com a oferta, sabendo que esta associação já inclui os nomes de grandes clãs, mas ele levanta a questão de que a associação de governantes é forjada a partir de clãs que deixaram a Aliança Murum, que já foi composta pelas 9 grandes Aitas. Lord Owen confirma isso enquanto dá desculpa de que são apenas rivais amigáveis da permissão Murum. Jin pensa sobre a informação que recebeu de que o clã Oyan só recentemente se juntou à associação e agora quer salvar sua reputação após a derrota. Lord Oyan também confirma sua suspeita ao admitir que seu subordinado, Oyan-hu, estava espalhando rumores estranhos sobre Jin, o que afetou gravemente a reputação do clã, embora ele próprio não tenha nada contra ele. É por isso que ele quer que Jin se junte à associação governante para salvar a face.
Isso, ele acredita, é sua melhor chance de mostrar à sua associação que alguém como Jin-Young está sob seu comando. Jin-Young pergunta o que acontecerá se ele se recusar. Lord Owen aponta que ele não perderá nada ao se juntar a ela e, como filho de um mercador, ele deveria entender isso. Jin-Young retruca que ele não tem nada a ver com um grupo de artes marciais comum quando não lhe falta dinheiro. Então ele o dispensa, encerrando a conversa. Com isso, Owen fica verdadeiramente furioso e ameaça se Jin-Young quer que todo seu grupo seja massacrado, o que momentaneamente detém o nosso garoto. Owen o avisa que ele tem poder suficiente para eliminar todo o grupo de mercadores, poupando a vida de Jin-Young e transformando-o em um inimigo público. Ele pergunta se Jin-Young realmente pensa que é forte o suficiente sozinho para esmagar um clã inteiro, muito menos a associação governante. Antes que ele possa continuar sua ameaça, ele recebe um forte soco de Jin-Young, que avisa que o matará primeiro e depois eliminará todo o seu clã depois. Ele até afirma que enviará a culpa ao filho mais velho de Owen, avisando que é melhor se Owen não estar. Lord Owen ainda tem a audácia de chamar suas palavras de as mais vis que já ouviu e o acusa de ser um homem sem vergonha ou restrição. Com isso, ele libera seu ataque de sapo venenoso, que é uma técnica que os especialistas de Owen são treinados para usar contra líderes dos 4 grandes clãs. Ele está confiante de que, mesmo com todo o seu poder, Jinha não pode suportar este ataque, mas ele congela quando percebe que Jin-Young está emitindo golpes de relâmpago que estão devorando seu veneno. No momento seguinte, Jin-Young soca tão forte que Owen bate na parede e desaba no chão, tossindo sangue. Jin-Young comenta que Owen é muito mais fraco do que ele finge ser. Owen diz para matá-lo agora porque não importa os resultados, Jin-Young se tornará um inimigo público ao fazer isso e a associação governante virá atrás dele também. Não importa o que aconteça, se Owen, Jin-Young definitivamente perderá. Ouvindo isso, Jin-Young se aproxima de Owen, sussurrando sombriamente que ele o fará se arrepender dessas palavras para o resto de sua vida. Depois de um tempo, todos veem Jin-Young arrastando Lord Owen pelos cabelos. Eles estão chocados com sua condição, especialmente seus filhos. Maya protesta, mas Jin-Young cala, avisando que ele sofrerá a mesma punição que seu pai. Outro filho se preocupa com a vida de seu pai, mas Jin-Young responde que ele está vivo por enquanto e ordena e os seus subordinados preparem uma carruagem. O filho mais velho de Owen exige saber seu raciocínio para fazer tal coisa. Jin-Young responde que seu pai havia ameaçado massacrar seu grupo de mercadores e incriminá-lo como culpado, o que deixa todos estupefatos. Então ele anuncia que vai à associação governante para relatar o assunto ele mesmo. Ele pede aos guardas de Owen que o acompanhem como testemunhas. Antes que ele possa continuar, Shin aponta que a associação governante não tem uma sede. Ele o informa de que as reuniões geralmente são realizadas nas casas dos chefes de clã. Dessa forma, ele pode ir à propriedade do clã Moyan, que é a mais próxima. Com isso, ele ordena que seus guardas e os irmãos Yoke fiquem de olho no discípulo e nos filhos de Lord Owl. Então ele se volta para seu irmão do meio e ordena que ele faça um relatório para apresentar à Aliança Mion sobre o incidente de hoje. Eles então seguem em direção à propriedade de Moyan. Enquanto isso, na carruagem, Owen está amarrado por cordas e pergunta sobre seu destino. Jin-Young responde a ele. No momento seguinte, Owen pede ao seu guarda para trazer-lhe um pouco de água, pois ele está sedento. O guarda hesita, incerto se nosso garoto permitirá. Mas Jin-Young, por outro lado, fica surpreso que o Lorde de um clã esteja pedindo água, mas ele não concorda. Ele percebe que essa pessoa deve ser um assassino. Com isso, ele queima com seu raio. Então o motorista pergunta sobre o incidente, mas Jin-Young diz para ele continuar. Ele então se volta para outro guarda e pergunta sobre sua seção de assassinos. Ele explica que se chama grupo de assassinos de ouro prata, pois geralmente são categorizados por classificação de ouro ou prata, e ele próprio é um assassino de classificação de clã. Jin então pergunta ao Lord Owen sobre o custo de contratar tais pessoas, mas Owen fica relutante em responder. Então nosso garoto ameaça quebrar partes de seu corpo, o que o força a obedecer. Ele admite que pagou os 100 Neon muito mais caro do que sua taxa normal, mas nosso cara aponta que não valia sua vida porque o líder do grupo de assassinos deveria matá-lo depois que ele massacrasse todo o grupo de mercadores. Matar assassinos, explica ele, é a maneira usual de os clãs encobrirem suas mãos sujas. Ele acrescenta que esta é a maneira típica que os clãs limpam seus rastros. Dessa forma, sua vida não vale mais do que 800 Neon, e ele aconselha o assassino a treinar mais para aumentar o valor de sua vida. Jin-Young muda seu tom, dizendo que alguém que mata pessoas por dinheiro não deve ser chamado de humano, e ele até bate palmas sarcasticamente para o propósito de vida do assassino. Então ele aponta casualmente que seu grupo de 3 assassinos agora tem um ferido e um morto. Depois de um tempo, eles chegam à propriedade de Moyan. Todos reconhecem Lord Owen e eles estão curiosos sobre a situação e a identidade de Jin-Young.
Finalmente, Moyan Bin, o líder do clã Moyan, chega e pergunta sobre a condição de Oyan. Então ele se volta para Jinyu e se apresenta. Jinyu também se apresenta, embora não entenda muito bem, porque da última vez que verificou Moyan Chu era o líder do clã. Bin pergunta sobre a razão por trás do líder do clã Oyan sendo arrastado por Jinyon como se fosse um criminoso. Jinyon se oferece para responder e explica toda a situação. Um dos subordinados de Bin aponta que este é um assunto grave, especialmente porque a Aliança Murun logo ficará sabendo disso. Mas Ben o impede e pergunta o propósito de Jinyan em trazer esta questão diretamente para ele. Ele diz que duvida que Jinyan entenda totalmente o perigo da associação governante, então ele assume que Jinyan veio para revelar a verdade antecipadamente. Então nosso garoto pergunta sobre sua estratégia para lidar com este problema, pois ele pode acabar caindo sobre ele. Ben acha que a verdadeira resposta é eliminar o perigo, mas alguém como o assassinato de Oyan Sengo pode facilmente se agravar, tornando todo o clã Oyan seu inimigo, enquanto coloca lá sou inimigo amigo em tua Oyan da Aliança Murun. Naquele momento, Owen começa a gritar com Bin, alegando que ele é quem que causou todo esse caos, que seu escárnio o empurrou a fazer isso. Então ele implora por ajuda, prometendo que fará qualquer coisa em troca. Derrubando, Bin declara que Owen não tem mais vergonha. Ele então ordena que seus homens prendam os assassinos enquanto os mantém vivos sob vigilância. Depois, ele se desculpa educadamente por toda a bagunça causada por Owen, garantindo que a associação governante não apoiará mais o clã. Então ele convida Jinyu para se juntar a ele para uma refeição e Jinyu concorda. Depois de um tempo, a refeição é servida na frente de ambos e Jinyu com uma vontade. Enquanto isso, Bin não consegue nem entender como alguém como Ginyon, que derrotou o patriarca do clã Aue, pode existir. Para testá-lo, ele pergunta qual estratégia Ginyon adotará para resolver este assunto, pois não importa o que, ele não pode matar Saiyan, mas deve lidar com isso de uma forma razoável. Ginyon pergunta sobre seu plano. Então Bin começa a delinear seu plano de enviar Saiyan para a Aliança Murun, o que pode libertá-los dos atos de Saiyang e transferir a responsabilidade para o clã Oyan. Além disso, para preservar sua posição, a associação governante está pronta para assumir o dano e ele tem certeza de que outros líderes clã concordarão. Jinyu gosta do plano. Então ele pergunta se os líderes do clã Moyanshu passou pela cerimônia de lavagem das mãos da Bacia Dourada, que é uma espécie de ritual de aposentadoria. Ao ouvir isso, Bin comenta que Jinyu está lento nas notícias do mundo Jangu porque seu pai está desaparecido há um ano. Ele fica surpreso com isso. Bin explica que eles enviaram uma equipe de busca de membros da filial principal, mas não encontraram nenhum vestígio dele. Naquele momento, nosso cara pensa que é a mesma hora em que ele reencarnou no corpo de Jinyan. Significa que, junto com ele, Shu também morreu. Então ele questiona se Chu tinha alguma hostilidade com a facção demoníaca. Bin responde que a facção demoníaca está em silêncio há 20 anos e, se eles ressurgissem, ele teria notado. Além disso, ele duvida que a facção demoníaca tenha algum motivo para atacar seu pai. Com isso, ele se lembra de sua vida passada, onde também não tinha nada a ver com a facção, mas foi repentinamente emboscado e... Para avaliar a situação, ele pergunta até onde o pai de Bin iria se fosse emboscado por vários espadachins. Bin responde que seu pai não é alguém que pode ser derrotado por meros espadachins. Nosso garoto então aponta e se aqueles espadachins tivessem corpos à prova de lâmina, isso deixa Bin confuso. Agora, relembrando seu último incidente, quando ele tentou atacar aqueles assassinos, ele se lembra de como eles sobreviveram mesmo depois de serem atingidos de Série mais por sua energia de raio da nona fase. Ele sabe que nenhum homem comum pode suportar nem mesmo a energia de raio da nona fase se ele atacar com seu poder corporal atual. Ele não acredita que alguém como eles possa resistir à sua força, então ele conclui que eles devem ter corpos à prova de lâmina ou algo igualmente impossível. Se homens com tal poder, incluindo o feiticeiro que uma vez controlou seu corpo, se unissem, ele acha que apenas alguém além do céu poderia enfrentar tal força. Então ele tem certeza de que Bin não receberá nenhum vestígio de seu pai ou da facção demoníaca, mas ainda não entende a razão por trás de seu segredo ou seu verdadeiro motivo a fazer isso. Enquanto isso, em um lugar isolado, uma mulher conhecida como Demônio Celestial se dirige a um homem chamado Demônio da Espada e o informa que eles encontraram o Rei da Espada. O Demônio da Espada então ordena que sua facção se prepare para a caça ao Rei da Espada.